Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Emanuel de Matteo aqui comigo. Tudo bem contigo, Emanuel? Tudo perfeito, Marcelo. Prazer é meu, cara. Sensacional, cara. Obrigado aí por você tirar um tempo entre o seu paraquedismo e para o próximo salto do dia. Já fez 3, você está se preparando para mais outros hoje, né? E aqui está conversando comigo. Então, muito obrigado pelo teu tempo aí, cara. O Emanuel, acho que um disclaimer que é importante a gente falar aqui, que eu mencionei para você, nós dois trabalhando para a LifeRay, né? Acho que é importante a gente falar que a gente está aqui batendo papo, mas o que a gente fala aqui não é a opinião da LifeRay, para deixar isso bastante claro, né? A opinião nossa. Importante. É um bate-papo. E eu queria te pedir para você contar para a gente o que você faz hoje, qual é o teu cargo hoje? Meu cargo hoje é vice-presidente de global de vendas, tá? Na empresa. A LifeRay, que é uma empresa de softwares, tá? Uma empresa que fabrica soluções de gestão de experiências digitais, com grandes clientes mundo afora. Na América Latina, aí, a gente tem 40% das maiores empresas aí como clientes no mercado, na Espanha também, por exemplo, né? A França, as 2 maiores empresas. Então, a gente realmente tem trabalhado essa questão de gestão de experiência digital, mundo afora, e é um grande desafio, né, como você bem sabe. Mas o objetivo hoje é falar da LifeRay. Ô, Marcelo, deixa eu começar um pouco de maneira diferente, cara. Eu queria te agradecer pelo convite e dizer que o dia está sendo incrível. Acordei cedo hoje, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã estava aqui na área de salto do Centro Nacional de Paraquedismo, que fica na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. Fiz 3 saltos hoje de manhã. O pessoal está me esperando para continuar aí no final da tarde, pelo menos tem mais 3 aí até o pôr do sol. E é um dia diferente, né? Gravar um podcast, saltar de paraquedas, faz parte da jornada, né? Uma jornada enriquecedora de vida. Acho que isso é importante ser mencionado. Total. E, novamente, eu que agradeço aqui que você está... Tá até com a camisa aqui do meu time, tá até meio desbotada aqui, tá bem gasta. Fly Labs, pessoal lá de Minas Gerais, camarada, sabe, é incrível. É sensacional. Ô, Emanuel, você não nasceu vice-presidente, né? Você, algum dia na tua vida, computação e tecnologia apareceram na tua vida, né? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse começo? Como é que a tecnologia apareceu para você? Como é que a computação apareceu na tua vida? Conto sim. É interessante como, querendo ou não, a posição que a gente ocupa numa organização, ela chama atenção, né? Parece que a gente precisa realmente desses símbolos para inspirar, para, enfim, até aprender com os erros dos outros, né? Eu gosto muito de aprender com os erros dos outros, porque a gente não vai ter tempo suficiente para cometer todos os erros, né? Mas eu acho que essa posição, ela não é uma posição fim, tudo é transitório na vida, ela é uma construção de vida. Eu acho que o que eu considero mais interessante nesse processo corporativo é que a gente tende a achar que é um cargo técnico, que é uma função técnica, mas na verdade é uma combinação de uma série de fatores, né? A sua capacidade de cognição influencia muito, né, até onde você consegue chegar na tua carreira corporativa. Mas trazendo um pouco para minha história, é difícil falar de si mesmo, tá? Eu sei que o podcast são os programadores, o que é que tem um VP de vendas global falando aqui? Tá um pouco esquisito, mas tem uma relação, tá, pessoal? Vou provar para vocês. O Marcelo me convidou à toa. Cara, eu venho de uma família de intelectuais. Meu pai é pós-doutorado em filosofia, é um italiano, radicado no Brasil há mais de 50 anos, casou com uma alagoana do interior de Alagoas. São 2 pessoas do interior, 2 pessoas muito simples, mas muito letradas, muito inteligentes. Meu pai exerce até hoje uma grande influência sobre a minha personalidade. Ele tem 82 anos, uma pessoa muito exigente, mas não exigente no sentido das notas, sabe? Tem que tirar 10, tem que tirar 8, 9, não é isso. Exigente no sentido do esforço. E eu acho que isso moldou muito a minha personalidade, tá? Porque eu vou contar um pouco isso. Eu acho que os estudos são parte muito importante, muito relevante, mas a vontade para fazer acontecer, especialmente no mundo corporativo, ela é muito significativa, tá? Não é à toa que pessoas com uma educação teoricamente consideradas inferior conseguem competir em alto nível nesse mercado de trabalho, justamente porque tem a questão da inteligência emocional e da vontade de fazer acontecer. Mas dando uns passos para trás, tá? Eu tenho quase 45 anos, eu nasci em 1980.
Meu primeiro computador, eu tinha 14 anos de idade, meu pai que me deu ele de presente. Estava vendo já essa pequena revolução no Brasil, os computadores eram todos montados, né, Marcelo? Você também tem idade para isso. Você não tinha computadores Compaq, HP, né? Tinha um Texas Instrument, um notebook, mas enfim, em 94, um 386 lá com 4 megas de RAM. Comecei a acessar a internet num provedor beta aqui de Recife, que chamava, não estou em Recife, mas eu sou de Recife, chamava Nlink, tá? Com o Paulo, que me convidou para ser esse beta tester, o besta tester, né? Como a gente diz também no mercado de TI. E aquilo ali me deixou maluco, sabe? Era Netscape 1.2, não tinha editor HTML, eu comecei a construir sites em 94 já, copiando os códigos que eu via, estruturando no Notepad na época, enfim, fazendo a coisa acontecer. E a partir daí eu acho que eu trilhei esse caminho de, olha, eu quero fazer computação. Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, eu não costumo derivar muito entre opções, né? Eu, graças a Deus, aí não tive essa crise um pouco existencial profissional que muita gente tem. É uma crise muito válida, porque você não sabe o que você vai fazer 14, 15 anos de idade até fazer um vestibular, né, Marcelo? Mas aí eu decidi que eu queria computação. Eu entrei na Universidade de Computação, na Universidade Católica de Pernambuco. Eu vinha do Colégio Salesiano, que é um colégio muito bom, cara, de formação, eu acho que é uma formação moral interessantíssima. Eu acho que hoje, por exemplo, o que eu vejo do Salesiano, o que eu vejo da minha vida, até no paraquedismo e onde eu circulo, era um colégio de pessoas muito heterogêneas. Isso traz muita riqueza para a tua psique, né? Você aprender a lidar com pessoas diferentes, não só socialmente diferentes, economicamente, também de classes sociais diferentes. Diversidade, uma coisa assim realmente muito enriquecedora, que forma para a vida. Então, eu ingressei na Faculdade de Ciência da Computação. Antes disso, eu já tinha explorado comercialmente a questão dos websites na internet, que era algo estava muito embrionário no Brasil. O início da internet comercial no Brasil foi em 95. Eu me juntei com um amigo meu na universidade, chamado Adriano Frazão. A gente começou a fazer uns projetos realmente corporativos. Foi aí quando eu comecei a ter um contato maior com o mercado. Nós fizemos alguns projetos juntos, sem carro nessa época, visitando cliente de ônibus, aquela coisa, aquela loucura, mas era muito motivador. Já estava empreendendo, né? Já estava empreendendo. E no segundo semestre da universidade, que eu acho que isso é algo interessante, é um curso de 5 anos, né? Ciência da computação. No segundo semestre, Frazão, esse meu amigo, ele me avisou de um estágio no maior provedor de internet do Norte e Nordeste, que era Lógica na época, na área de suporte, né? A gente tinha que ficar atendendo o telefone e ajudando as pessoas a configurar o Trumpet e o INSOP da época. Estou falando esses termos que eu acho que parte do seu público nesse podcast é um pessoal mais ou menos já tem uma certa... Já andaram aí por umas estradas de barro, sim, né? sim. Pneu murcho, né? Faltou um pouco de óleo no motor. Então a gente vai resgatando aí algumas coisas. E Frazão me apresentou esse estágio, foi meu primeiro emprego. Mas todo esse interesse pela área de TI, ele vem muito do colégio de um amigo que eu tinha, que se chama Tiago Guedes. E eu estou falando de pessoas, porque você acreditar que você chegou lá por méritos próprios, aí a gente entra numa discussão filosófica muito ampla sobre a meritocracia, que a gente pode abrir esse parênteses depois se a gente tiver tempo. Mas Tiago era um cara, Tiago Guedes trabalha, não sei se ele trabalha ainda no centro, no César, né, de Estudos Avançados do Recife, que faz parte do Porto Digital, da iniciativa do Porto Digital do Recife. Mas Tiago era um cara à frente do seu tempo. O pai dele trabalhava numa livraria famosa do Recife, a Livro 7. E Tiago tinha acesso a muitos materiais interessantes, era um cara muito estudioso, né? Tiago era o cara que arrumava um peixe em guia elétrica, que eu acho que não era um peixe em guia elétrica hoje, tá, Marcelo? A gente colocou isso dentro de uma caixa de isopor, cara, esse peixe. A gente chama ele de mussum, é um peixe que, sei lá, parece mais uma cobra que corre, que nada nos córregos do que qualquer outra coisa. Mas a gente achava que era um peixe elétrico e a gente queria acender um LED. E a gente, sei lá quantos anos a gente tinha, cara, 13 anos, porque Tiago tinha uns desenhos de circuitos, então a gente estudava os códigos de resistência, o que era um capacitor, dava choque no outro carregando o capacitor. Então, assim, eu acho que o drive científico, né, vem muito dessa influência do Tiago. Tiago fez escola técnica. Depois a curiosidade, né? A curiosidade também foi para a área de computação. A gente estudou em universidades diferentes, mas sem dúvida isso aí foi um grande gatilho importante na minha vida. E aí na universidade... Fala, Marcelo. Você conseguiu acender o LED usando o peixe elétrico? Cara, a gente tentou, a gente estava morrendo de medo, só para você ter uma ideia, como é que a gente teria as hastes, né, para encostar no peixe, para fazer diferença de potencial lá, né? E aí pegamos umas hastes
meio enferrujadas daquelas traves de ping-pong, de mesa de ping-pong, cara, que amarra a redinha, né? Colocamos ali os cabos de cobre, tentamos nos proteger da melhor maneira, mas eu acho que não passou corrente, o peixe não era o peixe correto. Resumindo, foi uma falha, mas a diversão foi muito garantida. E depois, faz o que com esse peixe? Onde é que solta esse peixe? Cara, eu não sei como é que aquele peixe chegou ali, mas enfim, tinha um peixe numa caixa de isopor. Incrível. E a gente tentando com hastes de pendurar a rede de ping-pong, acender um LED. Sensacional. Você ia falar da universidade, como é que foi a universidade, além desses relacionamentos, dessas experiências que você teve e dessa ajuda para você chegar no estágio, que foi basicamente o teu primeiro emprego? Como é que foi a tua experiência de aprendizado na universidade? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu nunca fui um aluno prodígio. A minha irmã sempre tirou primeiro lugar, segundo lugar da turma dela, é médica. E outro dia meu pai me contou que ela disse, Manuel não era o primeiro da sala, mas se deu bem, né? Eu digo, olha, eu estou me dando bem, que eu estou na minha meia-vida, ainda falta bastante, falta metade dela, né? A gente acha que a gente chegou lá nessa altura, é muito, acho que um pouco de ingenuidade. Mas como é que foi o meu processo na universidade? Cara, os 5 primeiros períodos, que eram períodos muito técnicos, de muita carga matemática, né? A gente está falando de álgebra linear, números complexos, cálculo, né? 1, 2, aí vai, né? Você não tinha disciplinas de computação, você tinha disciplinas muito mais matemáticas do que relacionadas à computação. Inclusive, até acessos a laboratórios nos primeiros períodos não foram assim tão grandes. A gente estudou algoritmo, estudava algoritmo nos primeiros períodos, né? Algoritmos estruturados, a gente está falando de ponteiro, a gente está falando realmente de desenvolvimento de uma capacidade cognitiva naquele momento, muito mais do que aprender a programar. Porque eu acho que você aprende, na verdade, na prática, né? Saber e não fazer, ainda não saber, né? Quando a gente vai para a prática, a gente fala muito isso no paraquedismo, né? A teoria é igual à prática, mas na prática não. Você precisa praticar. Com certeza. Para, de fato, entender o que está acontecendo. Então, os 5 primeiros períodos de universidade, cara, em termos de vida acadêmica, foram um inferno, tá, Marcelo? Se eu te falar assim que eu concluí a universidade nos 5 anos, eu perdi uma única disciplina, que foi Cálculo 2, e depois paguei mais disciplinas para conseguir compensar. A universidade, para mim, ela não era algo que me levava para frente naquele momento, ela era algo que me prendia, ou seja, eu queria ter aquele diploma, eu queria concluir aquela fase, e eu formulo muito essa questão na universidade, mas a universidade hoje não é necessária, etc, etc. Eu acho que ela é necessária, tá, Marcelo? Eu acho que é uma prova para a sociedade que você consegue iniciar um projeto de médio prazo e você consegue concluir esse projeto, tá? E a capacidade cognitiva que você desenvolve, as sinapses que você desenvolve ao longo desses 5 anos não são poucas. Então, a gente não pode menosprezar o valor do estudo. Especialmente quem está numa classe média baixa ou menor, a forma de ascender socialmente é através do estudo. Ou vai naquela piadinha lá, casa com a mulher rica, ou tira na loteria. Eu nem jogo na loteria, o pessoal ia jogar, eu tomava um sorvete da McDonald's, que eu achava o melhor investimento do que jogar na loto. Eu sou essa pessoa, mas enfim. Então, os 5 primeiros períodos foram perrengue, cara. Era estudo, esforço. E aí, uma coisa muito importante, sabe? Muito importante da minha psique. Trabalho é esforço, pessoal. Né? Milo Fernandes tinha uma brincadeira. Quer ser feliz no trabalho? Vai ser feliz em casa, né? Trabalho é trabalho. Não sabe, Milo Fernandes? Trabalho é esforço. Às vezes tem momentos fantasiosos de alegria profunda. Tem muita coisa bonita, mas é muito esforço. E tem que levar a sério. O estudo é a mesma coisa, né? Mas depois Fala. O estudo também, a universidade também é uma ótima oportunidade de gerar conexões, né? Você mencionou de algumas conexões que você tinha também. Sem dúvida, e a quantidade de gente que eu conheci, amigos que eu tenho, eu estudei na década de 80, né? Eu tenho amigos de 40 anos ou mais que eu fiz durante a universidade, né? E como você falou também, a universidade traz aquela coisa de você aprender a trabalhar com prazos, né? Com pressão. É uma coisa que as pessoas não necessariamente trabalhar em grupo, né? Conseguir trabalhar com outras pessoas também é bem importante essa evolução, esse aprendizado também junto com as cadeiras, né? E como é que foi? Você estudou os 5 anos, você começou o estágio relativamente cedo ainda. Segundo período, Eu acho que isso foi uma grande sorte na minha vida, sabe, cara? Porque eu tive contato com o trabalho e eu percebi que o trabalho ele era diferente dos estudos. Meu pai, como professor universitário, se aposentou na Universidade Federal de Pernambuco, ele costumava brincar comigo. Ele dizia assim: olha, meu filho, você engana o professor, mas você não engana seus colegas, tá?
E eu acho que é um pouco isso. Os 5 primeiros períodos foram difíceis, os 5 últimos que já era computação aí, eu nadei de braçada, que eu já programava, É, eu já tinha uma experiência de mercado, eu tinha boa experiência de montagem de hardware na parte de arquitetura de computadores e de rede também. Então aí foi outro jogo, realmente. Mas eu acho que o trabalho iniciar cedo foi um grande diferencial no processo, tá, Marcelo? perfeito. É. E como E é, e como é que foi a evolução desse estágio para as próximas então, o oportunidades? que que acontece? Eu entrei na área de suporte, a gente atendia o telefone, ajudava as pessoas a configurar o Trumpet e o InSock para acessar a internet na época, mas eu já estava mirando a área de desenvolvimento de software, né, cara, a área de web. Uhum. E eu já fazia vários sites, eu tinha várias brincadeiras que eu fazia, já tinha feito alguns profissionalmente também, fiz até um para uma rede de farmácias, cara, acho que, sei lá, isso era anos 99 que sai esse negócio, cara, 2000. Que o slogan era evolução nos anos 2000, alguma coisa nesse sentido. Era uma rede de farmácias onde a gente integrou todos os estoques, tinha uma atualização em batch, e era possível verificar os estoques e fazer alguns pedidos por e-mail. Não era um e-commerce, uma transação online, mas já era um princípio de um e-commerce nesse sentido. Foi um Certo. projeto muito legal, muito desafiador. Mas eu estava mirando a área de desenvolvimento de software, foi para lá onde eu fui, né? Foi quando eu conheci Cláudio Lacerda, que é outra figura muito importante na minha carreira, nesse início de carreira, um cara muito exigente. Clóvis era, Clóvis era assim, ele via alguma coisa na Nokia, assim, ele ia para um evento lá da Nokia, aí tinha a parte lá daquele sistema operacional da Nokia, que eu esqueci agora, não era o Symbian ainda, era, enfim, a WSP, né, era programação para celulares, e aí ele via isso numa manhã, à tarde ele queria pronto, né? Então, assim, sabe como é que é? E aí, cara, ele foi muito desafiador nesse sentido. A gente fez uma integração do sistema nacional, fizemos uns projetos aí, construímos um CMS, um Content Management System nos anos Bacana. 2000. Trabalhei junto com um time também muito legal, liderado por Henrique, Henrique Pepeta. Todo mundo na área de TI tem um apelido, né, cara? Vamos ser honestos aí. E aí foi estrilhando, era muita coisa em ASP no início, Microsoft, depois muita coisa em PHP, muita coisa em Perl, cara, por causa do back-end em Linux, do sistema do provedor de internet, era uma maluquice. Né? Então, essa polivalência aí da questão de desenvolvimento, ela era preponderante, eu acho, naquela época. E existia a turma do design, né? Que era a turma do design, o menino do design. Que hoje é o core, né? O coração, ninguém quer saber o que está rodando no backstage, entendeu? A pessoa quer saber da experiência visual, da experiência do usuário, Sim. uma área que realmente se desenvolveu muito. E aí eu migrei do PHP, eu saí desse provedor de internet para o Java. Porque o Java era o Java, né, Marcelo? E na minha época de universidade, eu me formei em 2002, você tinha duas saídas. Ou você ia trabalhar na Microsoft, na Sun Microsystems, ou alguma empresa dessa gringa ia morar em Seattle e tirava a loteria e saía até no Jornal de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, ou você ia para São Paulo, que o ecossistema de TI realmente podia estar em São Paulo. Aí veio o Porto Digital, acho que solidificou um pouco mais de conhecimento, muito mais conhecimento na região lá de Pernambuco, do Recife. É um porto que gera bilhões de dólares por ano, com múltiplas empresas que fazem parte dessa iniciativa. E aí houve realmente essa transformação. Eu fui para trabalhar também na área de internet com Java, Uhum. e aí fui trabalhar para a Telecom Itália, para a TIM Nordeste. Né? Então, Bacana. acho que saí de uma empresa de TI, né, uma empresa de core de TI, né, estamos falando da Lógica e da SB também, para uma empresa que é uma empresa de telecomunicações com uma área gigante de TI. Né? A gente vai falar de telecom, mas essa empresa de telecom é uma empresa de tecnologia. Eu acho que aí foi um grande aprendizado, tá, Marcelo? Porque a partir dessa entrada, cara, eu comecei a desenvolver um sistema na área de varejo da TIM Nordeste, tá? A TIM Nordeste, uma das maiores subsidiárias da Telecom Itália na época, no Brasil. Banda A, tinha comprado a banda A do estado, né? Que era Telp, Uhum. né? Provavelmente no Rio de Janeiro era Telerge, né? Tem um famoso Isso. trote da Telerge. Então você tem já mais pressões, você tem um ambiente corporativo, um ambiente mais competitivo, eu diria até também do ponto de vista de prazos. Uma história curiosa desse sistema de TI do varejo, essa inquietude, eu acho que vem lá de trás, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, um dia eu virei para o meu chefe e falei, tô cansado de ficar aqui desenvolvendo coisas aqui, requisitos, casos de uso, né? Use case era RUP na época, que sei lá se estão valendo a pena ou não estão para a loja, né? Tem uma loja aqui a 500 metros da gente, eu vou lá. Vou passar uma tarde lá. O cara virou para mim e falou, vai.
né? Aprender a Esse moleque operação. tá aí, 22 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha, cara, 22, 23, fui lá. Fiquei sentado do lado da atendente uma tarde inteira. E aí eu descobri que o sistema, ele tinha vários pontos de melhoria, né, cara? A gente tentava ficar fazendo esses pontos de refactorings, mas não era autorizado, tem que trazer coisa nova, né? As pessoas na área de engenharia de software devem se relacionar com isso. Coisa nova, mas tem tanta coisa aqui que precisa ser otimizada que tá muito ruim. Mas aí eu falei, olha, eu não consigo otimizar o software inteiro, então eu preciso ser mais eficiente no que eu proponho de otimização. Sentado do lado dessa atendente, eu vi que a parte de geração do PDF no final do atendimento dela com os clientes demorava entre 20 e 30 minutos, às vezes, cara. Caramba. Era uma loucura, assim. E aí ficava o cliente na tua frente, eu já não tinha mais assunto com o cliente, que eu tentava ajudar a atendente, que eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? A minha mãe, ela é psicanalista, tá? Ela é psiquiatra, ela gosta muito de gente, eu acho que sei muito dela. Mas depois de 20, 30 minutos lá com o cliente, cara, que você nunca viu na vida, você não tem mais assunto, sabe, Marcelo? E fora a fila na loja, né? Eu falei, não, isso aqui é um absurdo, sabe? Para gerar um PDF, que diabo de sistema é esse, tudo bem. Voltei para lá, eu lembro muito bem de ter focado nisso, né? A gente não era nem uma API, era uma lib, né? Era uma lib que você importava, eu fiz um refactoring nessa lib, um exemplo muito simples, não estou querendo vangloriar nesse sentido. O ponto central não é a troca técnica, é a narrativa. Fiz a troca da lib, otimizei o algoritmo e esses 30 minutos passaram a 30 segundos. Caramba. E aí o meu chefe chegou lá na diretora de TI na época, Fran, e disse, caramba, a gente fez essa otimização e tal, tá muito mais rápido o sistema. Mas veja só, muito mais rápido o sistema. Aí eu acho que a TI, né, a gente vai falar sobre a transição da TI para o negócio, mas eu acho que a TI, ela não advoga bem por ela mesma, sabe, Marcelo? Muitas vezes. O Gartner gastou muita energia nisso nos anos atrás, provocando o CIO, né? Pessoal, vocês são contratados, antes vocês eram contratados pela sua expertise técnica. Sim. Hoje vocês são contratados pela tua capacidade de impactar no negócio. Quando a gente fala em impactar no negócio, todo CIO, quando ele entra novo, ele vai lá e faz um scan nos contratos, dá uma limada nos contratos, economiza uma grana. A economia de transação é importante, mas geração de receita através da utilização de tecnologia é muito mais relevante. Total. E aí, Cassius Dreyfus, do Gartner, na época, com quem eu tive contato durante algum tempo, ele é, Manuel, eu vou nos eventos de TI, sento lá para tomar um uísque no final do evento com os caras estão trocando ideia sobre o patch que eles instalaram do Oracle DB. Cara, eu não acredito, eu estou falando há 3 anos essa coisa e os caras estão discutindo o patch de banco de dados tomando um uísque. Pô, vamos falar do business. Estão falando do business. Transformar 30 minutos de espera para gerar um PDF, cara, isso é ridículo, 30 segundos. Olha a fila de pessoas sendo atendidas mais rapidamente. Olha o quanto isso nos gerou de receita para a organização. Né? E satisfação do cliente também. Satisfação do cliente na jornada de compra mais rápido. Satisfação do colaborador. Satisfação do colaborador imperativa nesse jogo, Marcelo. É com quem a gente lida 8 horas por dia, cara. Exato. Entendeu? A gente fala muito do cliente, mas o colaborador é o principal veículo de atenção ao cliente, não é? Então aí a TI vai lá, o sistema está mais rápido. Cara, o que é saber? A mesma coisa no nosso ramo de web. Ela teve tantos mais acessos. Pessoal, que acesso o quê? Eu quero saber de engajamento, eu quero saber do click rate, eu quero saber se o bounce rate, quer dizer, as pessoas que chegaram até lá e foram embora porque chegaram errado, caiu. Né? Eu quero saber os níveis de engajamento, eu quero saber se aumentou as transações de vendas na ponta. É esse tipo de linguagem que eu acho que a gente da área de TI precisa ter cada vez mais próximo para saber falar com o business stakeholder. Eu acho que isso mina a gente, cara. Né? Isso é um auto-boicote. E não é de hoje, não. E é interessante você tá contando esse caso aqui, né? Eu tenho uma pergunta que está vindo aqui que eu vou te fazer, tipo, como é que você migrou da área de mais técnica para a área de vendas, mas não foi assim, você chegou num dia e você entrou na área de vendas. Você está descrevendo para mim aqui, a tua experiência gradativamente já foi te mostrando a importância de você entender a experiência do usuário e entender que TI é uma forma de melhorar a vida das pessoas também, é uma forma de você prestar melhor serviço. Né? Você falou da farmácia, onde você já tinha dado um entendimento do que você estava fazendo, você estava melhorando o processo na farmácia. Você eventualmente foi trabalhar no varejo, aquilo também começou a te mostrar que havia algo que você podia fazer para você melhorar a vida das pessoas. E esse fato de você gostar de pessoas e entender a importância da tecnologia como uma ferramenta de transformação, você foi lá na loja, passou um tempo com a pessoa na loja, entendendo a dificuldade,
e você voltou e você resolveu aquela dificuldade que a pessoa tinha, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que isso persiste em TI até hoje, né? E ainda existe muito da coisa do tipo, olha, eu consegui fazer isso aqui ficar 500% mais rápido. Legal, mas e daí? No final das contas, o que está resolvendo para o cliente? Qual o benefício para o negócio? Exato. Exatamente, o cliente está mais feliz, o cliente está comprando mais porque o cliente gostou do que foi feito, da melhoria, a gente aumentou a estabilidade, ou seja, não está tendo mais incidente. O que está efetivamente acontecendo? Qual é a transformação que você está introduzindo? E acho que essa tua formação te ajudou a ver isso, né? E como é que a vida evoluiu aí desse momento que você fez esse trabalho, cara, otimização? Como é que a coisa foi à frente a partir daí? eu acho que tem uma inquietude muito inerente da minha personalidade desde pequeno, e essa inquietude, quando eu estava nessa equipe do varejo lá na TIM, que é uma equipe que trabalhava um sistema muito mais complexo, que era o B2B, era uma integração nacional, era uma loucura. Integração com SAP, middleware. A gente não está falando de APIs facilmente digeríveis, por assim dizer. A gente está falando de longos XMLs de integração. E eu quero ir para um negócio mais complexo, eu quero ir para aquele time lá. E fui me meter lá naquele time. E no meio do caminho, eu trabalhava com a Stefanini na época, né, terceirizado na TIM. Houve uma seleção dentro da Stefanini para fazer um projeto na Europa, na Inglaterra. Certo. Cara, eu me lancei nessa seleção, fui bater lá. Eu confesso que é um mérito técnico e também pelo fato de eu ter a dupla cidadania europeia, acho que isso facilitou também o meu processo, tá? Porque falando assim, o cara foi lá, é mérito dele só. Não, tem muitas coisas na vida também que são sorte, né? Eu estava preparado para fazer aquela função e tinha alguma coisa a mais, né? E aí eu fui mandado. Sorte é quando a competência encontra oportunidade, né? Os estoicos diriam que é por isso que a gente tem sorte. Parece simples o que eu estou falando, mas ele é muito metafórico, né? É complicado, realmente, a questão da... Tem muita coisa que a gente não escolhe na vida, é isso que eu quero dizer. A gente não escolhe a época que a gente nasceu, a gente não escolhe a família que a gente nasceu, a gente não escolhe o país que a gente nasceu. Né? Se o Marcelo tivesse nascido num país muito mais complicado, em guerras, e só tivesse vivido a guerra durante a vida dele toda, ele não estaria agora no Canadá gravando esse podcast comigo. Exatamente. Aqui, né? E a gente se acha demais no meio do processo. Eu acho que é um pouco essa reflexão que eu gostaria de fazer. Faça o seu melhor, continue fazendo. Então era isso. Eu estava sempre buscando evoluir a complexidade, né? Abraçar essas complexidades maiores, embora eu não conseguisse construir, elaborar isso racionalmente como estou elaborando agora. E a partir dessa seleção da Stefanini para desenvolver esse projeto fora do país para um banco, contra a lavagem de dinheiro, um cadastro unificado na Europa inteira, longa história curta, cara, foi um sistema multilanguage na época que os caras tiraram. Era um sistema que fazia uns cheques muito malucos com sistemas offshore. E eu estava sozinho, não tinha uma análise de requisito, não tinha um caso de uso escrito, um caderno na mão, conversando com o presidente e o vice-presidente de tecnologia do banco na Europa, desenvolvendo isso praticamente só, tinha uma ajuda ou outra muito pontual. Cara, depois de 6 meses, 5 meses, 6 meses, eu voltei para o Brasil, aí falei, quer saber, os caras querendo que eu ficasse lá, falei, não, vou voltar. Lembrei muito do meu pai é um imigrante no Brasil, ele migrou da Itália, ele falou, meu filho, você paga um preço muito alto no longo prazo, questão familiar. Você pode falar muito bem sobre isso, tem o seu episódio, o seu podcast, onde você elabora muito bem isso, eu recomendo as pessoas que querem morar fora, sem sombra de dúvida, verem. O teu exemplo ele é muito bom, porque ele é um exemplo muito cartesiano, né, Marcelo? Você simplesmente virou uma chave e já foi, mas tem muita gente que permanece preso naquela elaboração durante muito tempo. Mas eu voltei para o Brasil e não me arrependo de maneira alguma. Tudo bem, eu passei 2 anos recebendo ligação desses caras, muito dividido. E outra coisa também que eu falo para todo mundo, gente dividida não se cria, tá? Cria a tua linha e vai, porque de muita divisão na cabeça, não se trata de duvidar. Só quem não duvida é um tolo. Pessoa tola, né? Exatamente. Mas se trata de você realmente ter alguma linha, dizer, olha, não dá para ficar overthinking, né? Exato. O caminho está aqui agora. Calma. As coisas não acontecem da noite para o dia. Daí eu voltei para o trabalho, voltei para a mesma posição que eu estava na TIM, como terceirizado, cara. Ou seja, mas com uma cabeça diferente. Então é isso. Construção de diferentes sinapses, o mundo se abriu, cabeça diferente. E eu fui fazer uma seleção técnica
para uma vaga de desenvolvedor sênior na própria team, né? E aí teve uma pessoa do Recursos Humanos, Tereza Cristina, tá? Essa pessoa, no meio da seleção, ela olhou para mim e falou, olha, eu tenho uma posição melhor para você, eu não quero você nessa posição, não. Eu falei, pô, Tereza, mas eu quero essa posição. Ela, não, mas essa posição não é para você, não, cara, tem uma coisa muito melhor para você. E aí ela me apresentou a área comercial, ela falou, cara, você quer ir para a área de Incrível. pré-vendas, de consultor de soluções, né? Área de engenharia de venda, né? A gente chama hoje em dia de sales engineer, né? Eu falei, Tereza Cristina, eu tenho 2 certificações da Sun Microsystem, e valia na época, hein, Marcelo? Você sabe disso? Tô indo para a terceira, que era arquiteto, tinha programador, tinha associate, e estava indo para de arquiteto. Tinha acabado de entrar no MBA de gestão de projetos. Por que eu entrei no MBA de gestão de projetos? Porque eu não aguentava mais virar à noite como desenvolvedor de software. Cara, não dá. Falei, os caras que definem esses prazos, eu preciso estar nesses caras, porque senão eu vou morrer aqui nesse jogo. Sabe? Ver como funciona a cabeça. Né? Mas ela falou, não, vem para a área de vendas. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, tá, Marcelo? Porque eu tinha uma linha ali, tinha feito estava sendo bem assediado no mercado. Eu acho que o engenheiro de software bom, ele tem esse lado de sempre tem alguém falando com você, né, no mercado. Você tem empregabilidade, né? A área de vendas é algo que eu não conheço de maneira alguma. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu acho que está mais alinhado com a minha psique, tá? É uma pessoa que gosta de gente mais acelerada, mas que tem um conhecimento técnico. E a partir daí, cara, eu fui trilhando esse caminho até virar gestor do Norte e Nordeste na área dos top accounts, na própria team. Nesse meio tempo, fui para outra experiência internacional patrocinada pela própria Telecom Itália. Eles fizeram uma seleção entre 11 mil funcionários, levaram 4 para a Itália para um projeto de pesquisa multicultural, gente do Japão, Coreia do Sul. Tinha um camarada meu lá que estava fugindo do exército lá na Coreia do Sul. Como ele voltasse, ele ia ter que se ver. Ele ainda conseguiu fugir por mais um ano. Depois mandou uma mensagem, não deu. Falei, cara, você já sabia disso. Mas era um projeto multicultural, um projeto que visava pensar telecom nos próximos 10 anos. Eu estou falando de 2009, tá, cara? A gente estava falando de Internet of Things, de hiperconectividade, né? Era um embrionário do Near Field Communications, né? Que depois virou Not for Commerce, né? NFC. O pessoal brincou de tanto que demorou. Mas aí, veja, na área de TI, como consultor de soluções ainda, na área de vendas, como consultor de soluções, mas muito com uma pegada de TI, na área de telecom, fui para esse projeto na Itália, 6 meses lá, foi aí quando realmente eu falei, ó. Emanuel, eu acho sempre incrível aqui nas entrevistas, e a sua não é diferente, né? E a minha vida também não foi diferente. É como é que você, às vezes, está num caminho e aparece alguém ou tem algum evento, como essa moça falou para você, você estava se preparando para um caminho e ela falou assim, que tal esse caminho aqui? Você não acha que esse caminho aqui pode ser? E você ficou assim, que diabo é isso que ela está falando aqui? Será que isso é para mim mesmo? Não, né? É aquela coisa que você falou, só os tolos não tem dúvida, né, cara? Se você tem certeza absoluta, você pode não estar fazendo a coisa certa, né? Então, é incrível que isso abre um caminho na tua vida, né? Como você vira uma chave, né? Opa, abriu o caminho aqui, vamos explorar esse caminho. E como é que eu tô vendo aqui, eu sei que esse caminho deu bom, esse caminho foi bom para ti. Tem dado. Um pouco mais sobre essa estrada para gente. Também conta um pouco para gente que você tem você não começou com vendas, né? Você tem uma formação fortíssima na parte técnica, né? Você entende os problemas, as deficiências do setor de TI, né? Mas você aprendeu um monte de coisa nessa área de TI que certamente teve um impacto e te trouxe ferramentas que você usa hoje, né, no teu trabalho, na área de vendas, na área de comércio, né? Explica um pouco para a gente essa tua evolução e como é que essa tua bagagem na área técnica também te ajudou nesse sentido. Explico, cara. Eu vou responder com a parábola, mas dando o refrão dessa canção logo de cara. Como é que isso me ajudou e como é que isso me ajuda até hoje? Pessoal de TI, só conversa com o pessoal de TI, tá? A real é essa. Vamos combinar. Que é verdade, cara, eu tô um pouco afastado da engenharia de software, um pouco muito, né? Eu não codifico desde 2007, eu acho, cara. Assim, mas entendo lógica de programação e fiz muita coisa. Mas eu acho que isso me ajuda muito a abrir portas e a falar a mesma linguagem, porque não adianta, cara, que tomador de decisão de TI, você vai lá falar, você não sabe o que o cara tá falando, você sabe muito bem o que eu tô falando, não tem entender. Eu acho que o pessoal de TI, normalmente, quem está em cargos executivos também em TI, exige uma certa profundidade,
do interlocutor, né? Uma pessoa da área de vendas que não tem algum nível de profundidade técnica, ela não vai passar a credibilidade necessária. Certo. E a área de vendas, ela é fundamentalmente a construção dessa confiança no curto espaço de tempo. A gente está falando no ciclo de vendas, às vezes, 6 meses a 1 ano. Você passa, às vezes, uma vida para confiar em alguém, né? Então, assim, você constrói uma relação de confiança, você tem que manter essa relação de confiança. A relação de confiança vem com atenção aos detalhes, né, cara? Com franqueza, com muita sinceridade. Isso é muito importante, né? E na hora que o bicho pegar, você tem que estar lá junto. Né? Ações, né? Mas como é que foi essa passagem para a área de vendas e o que é que eu levo muito da área de TI? Nesse meio tempo, cara, eu entrei no paraquedismo em 2002, eu tinha 21 para 22 anos. Certo. Estou há 23 anos nesse esporte, né, praticamente, com quase 1.500 saltos. Em 2006, não são muitos, tá? Mas, assim, são saltos realmente muito empenhados, saltos muito técnicos. Eu treino bastante. Nos últimos anos, inclusive, desde 2019, é praticamente o que eu faço, é só treinar. Mas em 2006, eu fiz um curso para virar instrutor de paraquedismo, de primeiro salto, curso de Accelerated Static Line. Eu tinha 26 anos, 25 para 26. E eu fui instrutor durante 4 anos. Eu trabalhava como consultor de soluções na época, na área de engenharia de software. Na área de engenharia de software, não, na área de vendas, mas com pegada muito técnica. Mas esse curso de instrução, ele me deu uma pequena bagagem pedagógica, sabe, Marcelo? Eu acho que é muito isso que a liderança faz, muito que uma área de vendas acaba tendo que fazer também, que é a capacidade de você se comunicar de maneira eficiente com outro interlocutor. Quando a gente fala de maneira eficiente, não é só um jogo de palavras, existem várias formas de se comunicar, né? Cores é uma forma de comunicação pouco explorada por nós de TI, cara. Minha esposa é designer, ela me ensina isso toda hora. Cores é uma forma de você se comunicar. Números, letras, audiovisual, né? O visual e o áudio, você combinar as duas coisas, o áudio e o visual. Você, por exemplo, usar uma técnica de KISS, né? Keep it short and simple, right? E aí você tem o right. E aí você tem o outro S, né? Que se adicionou já, que é o KISS, que é o Keep it short, simple, stupid, né? Que é tipo, seja pragmático na sua comunicação. Toda a parte também de curso de primeiros socorros ao longo do caminho, são áreas de conhecimento, não tem nada a ver com o que eu faço, mas são áreas que vão somando na minha trajetória de vida, que vão me dando também mais confiança, que vão me abrindo já mais ainda esses horizontes. Então nunca subestimem isso. Outra coisa, eu toco desde os 14 anos de idade, eu toco há 30 anos. Né? Eu costumo dizer para meus amigos que eu sou um músico frustrado, mas eu não considero isso porque eu nunca tentei ser profissional, nunca tive essa aspiração. Mas eu estou sempre estudando. Minha esposa fala, você está sempre estudando, sempre estudando. Sempre estudando. Inclusive, esse é um dos livros que eu tenho lido aqui, até trouxe aqui para mostrar para vocês. Music by the Number. Sensacional. Não é um livro que vai te ensinar, de Ellie Mauer. Não é um livro que vai te ensinar, estou mais ou menos aqui no terço do livro. Não é um livro que vai te ensinar a fazer música através de matemática, que hoje em dia a AI faz. Mas é muito mais sobre a dinâmica da coisa, dos círculos de quintas, as terças, das tríades, por que isso existe, de onde isso vem. Mas música vai além dos números, música é emoção. Então, tudo isso que eu estou te trazendo, o próprio paraquedismo, a questão pedagógica, o próprio fato de saber lidar com emoções extremas, né, no esporte, a questão da música, a questão de atividades paralelas não relacionadas diretamente com o teu a fazer, com o que você faz para você ganhar a tua vida, teu dinheiro, isso tudo te estimula na criação de sinapses. Eu acho que isso tudo conta na ampliação da tua capacidade cognitiva. E isso vai contar, sem dúvida, a teu favor lá na frente. Né? De novo, é uma construção, não vem da noite para o dia. Né? E a partir da TIM, cara, só fechando esse processo, eu voltei da Itália e assumi uma liderança. Engraçado, cara, isso é uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, porque tem gente nova também que escuta, né? Eu voltei de um projeto de 6 meses, um projeto onde depois de 3 meses os caras me entregaram uma linha de pesquisa para liderar, tá? Então eu liderei essa linha de pesquisa por 3 meses. Cheguei lá de um jeito, cheguei lá como pesquisador, virei líder por 3 meses. E entreguei um projeto de pesquisa em 3 meses. Foi um projeto muito focado. Uma área de investigação e pesquisa, ela é muito aberta, sabe, Marcelo? Ela é muito solta. Para quem não é self-driven, né? Quem não se coloca um pouco nos trilhos, produz pouco, entrega pouco. A gente entregou um modelo de negócio com plano financeiro para a hiperconectividade das coisas e como a Telecom poderia monetizar isso. Em 2009, isso, tá? Pensando já em Near Field Communication, o pessoal usa Apple Pay, Google Wallet e tudo mais, a gente está falando de
utilizar isso já lá em 2009, como as telecoms poderiam abocanhar uma parte do chamado over the top, né? Telecom muito focado em backhaul, infraestrutura de rede. Cara, você precisa morder alguma coisa na área de shuffling, que está no topo, que está dentro passando pelos seus cabos, né? Por assim dizer. Voltei para o Brasil e voltei para a mesma posição dos consultores de soluções na TIM Nordeste. Quer dizer, a empresa fez um investimento de pelo menos 60 mil euros e não aproveitou esse investimento. Eu fiquei chocado, cara. E eu acho que vem a frustração, e eu falo isso para que as pessoas também aprendam a lidar com essas frustrações. Claro. A terapia ajuda muito. Porque, caramba, como é que isso pode acontecer? Você fica realmente, porra, vou sair daqui, até agora eu tô com outro horizonte. Calma, calma. Aprenda a lidar com frustrações. Resiliência se paga. Logo mais, eu fui chamado para uma seleção executiva para liderar a área de vendas. Quer dizer, eu saí de consultor de soluções, onde a gente fazia muita coisa. A gente literalmente arredondava a bola na linha para o cara chutar para fazer gol. Então, sem desmerecer meus colegas, não era isso, mas tinha muito trabalho técnico, que era um trabalho realmente de base, de construção da situação. O account executive, ele cuidava mais, ele tinha menos conhecimento técnico, ele acabava cuidando mais da parte relacional. Mas aí eu participei dessa seleção, era um momento de transição da TIM no momento da Interligue, quer dizer, havia muita telefonia fixa, se exigia um conhecimento maior técnico, e eu fui promovido à liderança da área de vendas do top accounts do Nordeste. E aí, cara, eu acho que consolidou essa posição de vendas na minha cabeça, né? E aí eu queria te contar o início dessa jornada na Liferay, que é onde entra Fernando Areias, que é outro personagem muito relevante na minha vida, uma pessoa com quem eu trabalho até hoje, nós trabalhamos juntos na TIM. Fernando entrou como estagiário, ele trabalhava como estagiário do meu lado, depois ele virou account executive do meu time, depois ele foi para o programa de TNI, virou meu chefe, até hoje é meu chefe. É basicamente essa um pouco, ele me levou para a Liferay, né? Uma startup, eu sou o 11º funcionário na Liferay América Latina. Caramba, sensacional. É uma loucura. Nós éramos 360 pessoas no mundo na época, e a empresa discutia que estava muito inchada. Nós somos 1.200 hoje em dia, mundo afora, né? E eu enxerguei uma oportunidade muito grande ali, sabe, Marcelo? De construir a empresa que a gente gostaria de trabalhar no futuro, sabe? Porque como era muito pequeno, era meio que, olha, o que vocês fizerem, o que vocês utilizarem a sua capacidade empreendedora, vai estar ótimo, né? E eu acho que aí essa liberdade, ao mesmo tempo com responsabilidade, fez com que a gente desenvolvesse negócios na América Latina inteira. É uma operação muito pujante, tá? É um crescimento realmente assim exponencial nos últimos 13 anos. Em números absolutos é ridículo, não vou nem te falar, mas a gente sai aí, multiplicação por 20 vezes o resultado, pelo menos em dólar, tá? Então, assim, foi algo interessante. Mas, de novo, isso tudo é uma construção. O que eu acho que foi mudando a minha cabeça? As experiências internacionais, o fato de eu ter tido uma formação técnica na universidade, eu entrei numa formação de projetos na FGV, na formação Getúlio Vargas, tá? A formação, o MBA de projetos da FGV, esse curso lato sensu deles de 2 anos, ele já te traz alguma coisa de administração de empresas, que é uma deficiência que quem vem da área de TI tem. A gente não tem o caqueado dos caras do business, entendeu? Mas, sinceramente, se você vem de uma formação técnica, onde você estudou métodos numéricos, números complexos, álgebra linear, cálculo, cara, administração de empresa é relativamente, logicamente fácil. Não estou desmerecendo, mas é outro nível de complexidade, tá? E aí eu comecei a ter contato com isso, falei, caramba, isso é legal, porque você começa a entender o jogo como um todo. E aí, dentro da Liferay, eu entrei como Alliance Manager, cuidando da área de canais, passei para a área, quer dizer, eu fiz um passo para trás, tá? Eu liderava a área de top accounts no Norte-Nordeste da TIM, entrei como gestor de canais na Liferay Latinoamérica. Depois, em 6 meses, passei para a área de liderança de vendas na América Latina toda. E em 2018, quando o Fernando assumiu como CEO do Cloud, veja como pessoas são importantes na nossa vida, você sabe bem disso, né, Marcelo? Total. Ele me chamou para ser General Manager, né, o gerente geral da operação. Foi aí que eu falei, olha, tá na hora de voltar para a prancheta, tá na hora de voltar a estudar. Só que dessa vez eu vou selecionar a melhor instituição de negócios que eu puder selecionar para estudar. E a melhor instituição de negócios da América Latina, segundo o Financial Times, segundo o nosso próprio mercado, é a Dom Cabral, lá de Nova Lima, em Minas Gerais, os mineiros, meu time mineiro, os mineiros também na educação. Os mineiros são eu ia falar um palavrão aqui, são rochedo, como a gente diz lá em Recife. Os caras são bons, né? Os caras são bons. E a Dom Cabral era, pela Financial Times, a 8ª escola de negócios do mundo, a melhor da América Latina, uma coisa assim absurda. E realmente, Marcelo, faz muita diferença, cara. Quando você tem uma educação de ponta,
Já tinha feito um curso de finança com os caras, um curso mais ad hoc mesmo, um curso de 3, 4 dias com os caras. Fiz essa pós de 2 anos e levei meu time executivo inteiro. Tá? Eu falei, o mesmo conhecimento que eu vou ter, esses caras aqui, que são minha liderança direta, vão ter também. Então, eu levei todo mundo para estudar comigo. Porque a minha esposa entrou. Levei outro amigo meu, cara, o Vinícius Uma. Eu falei, Vini, tá na hora de voltar. Pô, Vini é empresário, tem uma indústria e tal. Não sei o que. Pô, é bem aqueles caras que acham que sabem de tudo, sabe? Vai voltar pro estudo. Fomos juntos, passamos 2 anos e meio de pandemia, atrasamos o curso porque a gente não queria fazer virtual. Concluímos com um jogo de negócio, a nossa equipe foi campeã. Preciso ressaltar isso. Era eu e Vinícius na mesma equipe, 2 caras ultra competitivos, mais a nossa equipe também, que tinha mais 2 caras competitivos, imagina. Né? Mas você percebe que nesses cursos você tem acesso a um conhecimento que você nem imaginava que ele existia, tá, pessoal? Então, assim, não subestimem isso. Eu vou falar outra coisa para vocês sobre conhecimento, tá? Em 2019, eu fui no evento do Gartner em San Diego, eu tive essa oportunidade, e agradeço essa oportunidade até hoje. Sou muito agradecido a essas coisas, cara. Não sou deslumbrado com isso. Quando eu voltei desse evento do Gartner, eu tinha um debriefing de incontáveis páginas. Eram inúmeras sessões, você tem que buscar, tem que reservar as sessões. Eu voltei dos Estados Unidos, eu sentei com meu pai no almoço, assim, falei, pai, não dá para competir com os americanos, não, cara. Não dá, cara, não dá. O pragmatismo deles, a forma como eles enxergam as situações, a forma como eles extraem negócio dessas situações, é basicamente o que eu vejo também no esporte, no paraquedismo, que é um esporte muito técnico. É uma construção infinita de pilhas de detalhes. Tá entendendo, Marcelo? O cara vai fazendo alguma coisa, ele vai fazendo uma prancha, uma prateleira, uma mesa. Ele aprende que se ele adicionar mais um detalhezinho na serragem da mesa, ele ganha 3% de eficiência. Daí ele adiciona uma cola especial que ajuda ele a colar a fórmica, que adiciona a ele mais 10% de eficiência. E é esse jogo de soma de detalhes, cara, de atenção aos detalhes, que vai transformando aquela economia numa economia extremamente pujante. Então, aquele conhecimento ali, eu falei, minha nossa, a gente tá precisando de um banho de loja realmente no Brasil nesse sentido. Precisa de mais pragmatismo na análise da performance, a gente precisa de uma visão um pouco mais científica do processo, sabe, Marcelo? Acho que o brasileiro é muito feeling, eu me incluo nisso. Mas a gente precisa trazer mais a ciência. Isso a área de tecnologia me ajuda bastante, tá? Ela me aterriza. O MBA de projeto, cara, eu gerencio, minhas atividades aqui são mini projetos, tá? Ah, como assim você gerencia projetos? Você faz os capítulos lá do PMBOK? Não faço todos. Mas eu sei o impacto financeiro. Eu sei o mapa de stakeholders envolvidos nesse projeto, coisa muito básica, porque eu vejo muito pouco ser feito, cara. Quem potencializa, quem destrói, quem alavanca, quem não alavanca, né? Coisa simples. Eu faço um mapeamento de mudanças, eu analiso a cultura das pessoas que estão comigo. Ela não é um aspecto do jogo, ela é o jogo, segundo o Louis Gerstner, que é CEO da IBM. A execução passa por isso. O Manifesto Ágil fala de pessoas antes de processo. É o primeiro manifesto. Pessoas são emoções. Né? Tem um biólogo sempre apavora, cara, sempre surpreende. Pega essa ideia, como diz o... Pega essa visão, como diz o Mano Brown. 1000 graus essa visão. Stanislav Bachrach, um argentino, com o nome desse, mas argentino. Um biólogo. Ele é considerado um dos maiores breakthroughs da neurociência. Nos últimos anos aí, nos 4 últimos anos, ele conhece a seguinte frase: somos seres emocionais que aprendemos a pensar, não o contrário. E isso muda completamente a perspectiva do jogo. Se eu explicar, se eu ensinar, se eu desenhar um processo, se eu fizer isso aqui, e tudo mais, vai dar certo. E como é que não dá, várias vezes? Como é que é trato? Como é que não dá certo? Né? As questões humanas são muito mais complexas do que um briefing. Se fosse fácil desse jeito, gerenciar por decreto, as leis resolveriam o crime. Não resolveriam, Marcelo? Total. Tem uma lei. Beleza, resolveu o crime. Não, você precisa reforçar, você precisa educar, você precisa garantir que aquela lei está sendo implementada. É um conjunto de ações que reforça o que está escrito racionalmente, né? Quando a gente traz isso para o jogo das emoções, da razão, e a gente percebe mais ou menos como as pessoas, cada um funciona diferente, tem alguém que é mais ambicioso, mais pragmático, mais prático, tem alguém mais colérico, tem pessoas que não vão aceitar sem muita explicação. Pô, por que eu estou tendo que, aparentemente, carregar uma pedra de um lado para o outro? Cara, calma aí, você não está carregando de um lado para o outro, tá assim, por conta disso. Explicar o processo de decisão, entender
esses diferentes personalidades, uma pessoa mais fleumática, né? Como você lida com uma pessoa dessa? Tem gente que descamba no burnout para depressão profunda, para melancolia. Tem gente que descamba para agressividade, né? Então, você entender como você engatilha os melhores comportamentos para lubrificar essa máquina gigante que é uma organização. Né? Eu acho que está aí um dos grandes desafios da área de vendas, que é lubrificar essa engrenagem para fazer com que ela funcione no campo. Entender e aí também entender as pessoas, entender o cliente que está do outro lado e conseguir transportar isso para dentro de casa de tal forma que você também consiga fazer a tua venda interna, porque muitas vezes ela precisa ser feita. Sim. A gente acha que o processo de vendas é um processo bottom-up, não é um processo top-down. A gente define produtos, frameworks, etc. Lá, mas o cliente tem umas ideias malucas, né, cara? A necessidade está lá. Isso é algo muito relevante, tá? Que eu queria falar muito para as pessoas aqui também. Algumas coisas que eu acho que são relevantes. No estudo de ambiência organizacional, você estuda primeiro o ambiente externo, cara. Não o ambiente interno. O que acontece muito na administração é muito um olhar voltado para si. Não, nós somos o nosso próprio inimigo. A gente precisa melhorar esse processo. A gente precisa melhorar a colaboração entre essas áreas. A gente precisa melhorar isso aqui. Calma. Como é que está o mercado? Para que lado ele está indo? Você precisa se adaptar a esse cenário, cara. Você não vai conseguir mudar esse cenário externo. O cenário interno você muda. Você se adapta ao cenário externo. Um exemplo clássico aqui é a pandemia, cara. Quem quer fazer o quê com a pandemia? A gente tem que se adaptar, né? A transição para os smartphones, né? Como é que a Nokia perdeu esse time? Perdeu, cara. Como é que a Kodak perdeu o time da máquina fotográfica digital? Perdeu, né? Não, a gente ganha dinheiro, a gente não foram capazes de renunciar parte da receita em nome de uma inovação incerta, né? Como é que a Apple, cara, foi a primeira empresa a monetizar o MP3? O MP3 foi desenvolvido na Alemanha, cara, pelo Fraunhofer Institute, se não me falha a memória, né? E a Apple monetizou o MP3, monetizou porque foi inovadora porque soube combinar peças, combinou um hardware com uma tela, né? Colocando MP3 lá com um software que era o iTunes, que você podia comprar, fazer o download e colocar no teu bolso, né? Então, são coisas assim, inovação, essa parte toda de inovador, disruptivo, é novo? Não, é uma conjunção de fatores. Até inovar, às vezes, é você pavimentar a pista melhor para o teu time correr, né? Então, falando um pouco dessa trajetória, olha, vamos olhar para o mercado, vamos olhar para o cliente, vamos tentar entender o que é valor para o cliente, não o que é para a gente. A gente tem um ditado muito comum na área de negócio, que é o valid business reason. O valor real para o negócio. O valor real para o negócio do cliente, ele é diferente do teu. Deixa eu te apresentar o meu produto. Isso é um valor para você, pô, não é para o cliente, entendeu? O que é valor para ele, né? É o que você... Trabalhar essas dinâmicas. É o que você falou em determinado momento, né? O cara do TI entende de TI, mas não necessariamente entende do valor do cliente, né? E para você se você consegue entender o valor que você está trazendo para o cliente, como é que se adapta à necessidade do cliente, é de suma importância. Mas, Emanuel, uma coisa que está muito evidente também para mim aqui na nossa conversa é que você foi adicionando camadas, né? No que você é, né? Você está lá atrás, começando lá no seu estágio, você vai aprendendo uma coisa, você vai se expondo, você vai tomando certos riscos, você não tem receio de errar, você nunca assume que você está correto, você vai tentar entender as pessoas e camadas vão aparecendo, e pessoas também foram aparecendo na tua vida, como você mencionou a Tereza, acho que da pessoa que fez a tua transição, isso. O Fernando, né, que também te levou num caminho diferente aqui. E é bastante interessante ver esse acúmulo de experiências, esse acúmulo de camadas na tua bagagem, né, que te ajudaram a chegar no ponto que você está, e também essa explanação toda que você está fazendo aqui sobre entender as pessoas, entender que no final das contas é todo um sistema, né? Quando a gente fala de sistema, não é um sistema necessariamente computacional, é um sistema que envolve pessoas com as mais variáveis complexidades, né, e que você tem que pensar assim, você certamente entende de pesquisa operacional, como é que você consegue maximizar esse sistema de forma que aquelas variáveis complexas todas que estão naquele sistema conseguem gerar o output melhor possível, né? Sumarizei razoavelmente a coisa? Sumarizou de maneira brilhante, e sumarizou usando a teoria dos sistemas, né?
Explicando rapidamente o que é a teoria de sistemas, eu uso muito essa teoria na minha vida, cara. Depois, obviamente, que eu a conheci, tá? Eu uso duas coisas profundamente. Eu uso eu não subestimo jamais a inteligência emocional, tá? Então, acho que o processo de terapia de autoconhecimento, ele é fundamental, especialmente para que você possa entender de onde vêm teus valores, o que é que te engatilha positivamente e negativamente, para que você se boicote menos. Você vai se boicotar, mas você vai se boicotar menos, talvez. Eu acho que isso é fundamental. Eu levo algo muito, muito, muito a ferro e fogo na minha vida profissional, que é execução. É uma equação. A execução é igual a pessoas mais estratégia mais méritos. Isso é uma fórmula de Larry Bossett e Ram Charan, que escreveram esse livro chamado Execução. É um livro que eu recomendo muito, é um livro sobre liderança e também sobre execução. O preâmbulo desse livro é por que os CEOs são demitidos, né? Porque 65% dos CEOs na época, eu acho que eram demitidos. Porque planejam muito e executam pouco. O que importa é a execução, tá, pessoal? O que importa é o resultado, o que importa é executar. Uma estratégia que não leva pessoas em consideração, que não leva emoções em consideração, vai falhar. Algo que esteja relacionado a pessoas sem estratégia, mas não tem mérito, vai falhar. Então você combina essas peças, certo? E a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas é o seguinte sentido. Imagine um círculo, existem essas variáveis que você falou dentro desse círculo. O assumption, né, a premissa do sistema é que todo sistema está buscando inerentemente se destruir. Tá? Ou seja, são consideradas as forças entrópicas. Então, imagine essas variáveis dentro desse círculo, essas variáveis tentando destruir o sistema. É assim que funciona na vida pessoal, na vida profissional. Tá? A gente vê esses boicotes, essas forças entrópicas. É uma área que não executa bem, é alguém que não está colaborando bem, se individualiza, mas nem percebe que o dano que está causando. Então você percebe essas forças entrópicas. É um sistema, por exemplo, o mercado de TI onde a gente está inserido, é um competidor sendo muito disruptivo. Esse cara vai te ferrar, esse cara vai destruir o teu parte do teu sistema. Mas para contrapor isso, existem as forças sintrópicas, né? São aquelas forças que equilibram o sistema, colocam o sistema no equilíbrio. E por que o equilíbrio é importante? Porque ele é uma mímica de um ecossistema natural. Todo ecossistema natural tem como premissa o autoequilíbrio. Tá? A termodinâmica, que é uma área de estudo da física, explica isso muito bem, como a energia circula no sistema. Basicamente é o seguinte, o destino do leão, ele não está ligado ao destino do antílope que ele come, Marcelo. Ele está ligado ao destino da grama que o antílope come, que o leão come. Você está me entendendo? Se não tiver chuva, se não tiver grama, a população de leões diminui. É a mesma coisa com relação ao coral no mar. Né? O destino do tubarão, cara, o destino do tubarão está ligado aos corais, não está ligado ao peixinho menor que ele come. Não tem peixinho menor que é alimento do peixe médio que é alimento do tubarão. Né? Por isso chama-se uma cadeia alimentar, porque de fato ela é uma cadeia. E como essa energia circula no sistema, a termodinâmica da física explica. E a teoria do sistema também ajuda a explicar um pouco como essas forças atuam. Se você tem um desbalanceamento do mercado, um competidor ficou muito disruptivo, dominando o mercado, pode ter certeza que vai vir um produto substituto. Vai vir um outro competidor. Né? A gente viu agora com o DeepSeek lá da China, isso vai vir, cara. O sistema ele tende a se balancear. O que acontece no mundo corporativo, no mundo do mercado? As empresas estão buscando uma única coisa, assim, que é o monopólio. Né? Eu quero monopolizar, eu quero ter mais clientes, eu quero dominar o mercado. Mas isso é antinatural. Antinatural. Como esse ecossistema natural, como esse sistema funciona, como isso te impacta dentro da tua organização, e como você tem que usar essas peças dentro desse jogo, é que eu acho que o grande desafio complexo das lideranças, tanto na área de TI, de gestão de produtos, quanto nas áreas executivas de uma empresa de software, de uma empresa médica, qualquer outra coisa, né? Faz sentido? Total sentido. Emanuel, uma coisa que eu queria te perguntar também, você lida com... Você gerencia um time global, né? Você tem gente de vários países, várias culturas. Eu entendo que tudo é gente, né? Mas como é que... Você pode explicar um pouco para a gente como é que você aplica esses conceitos que você está falando para a gente aqui? Com um time multicultural, com gerentes em vários países do mundo. Você falou, a empresa hoje a gente tem presença em 22 países pelo mundo, né? Como é que você lida não só com o time, mas com clientes em culturas diferentes, expectativas diferentes, esse sistema que busca o equilíbrio? A entropia, né? Como é que você lida? Como é que você consegue trabalhar com essas variáveis todas e levar a coisa na direção que ela precisa ir?
Essa é uma pergunta muito boa, cara. Como é que você chega nos resultados que você chega? Ah, é um método complexo. Não é uma linha reta, ele sobe, desce, faz curva, é uma loucura. Brincando, mas é verdade, não Mas é é uma verdade, é linha, verdade. não é uma linha reta, cara, não é uma linha reta, né? Eu acho que tem muito desafio de gestão à distância, sabe, Marcelo? Eu acho que até essa questão do remoto, do presencial, toda essa discussão que a gente tem no nosso mercado, né, cara? Eu trabalho presencial em Recife, mas trabalho remoto também porque viajo bastante. Presencial, ele te elimina alguns problemas, sabe? Primeiro, a velocidade no presencial é imbatível, cara. Eu tô do lado das pessoas, entendeu? A gente resolve coisas muito mais rápidas do que numa coordenação estruturada internacional por videoconferência. Impossível ter a mesma velocidade. Segundo ponto, no estabelecimento de relações de confiança. Você trabalha com aquela pessoa, você sabe o que ela está fazendo, você sabe que ela tá, se ela está angustiada, se ela não está, como é que está a carga emocional dela. É difícil ler isso Hum, no mundo remoto, tem muitos fantasmas, né? Várias empresas que instalam software, inclusive, para monitorar o que você está fazendo, mouse, teclado, né? Imagina. Isso não é saudável, esse microgestão não é saudável para o manager, nem é saudável para quem está sofrendo ela. exato. Então, a distância, ela é uma variável nessa equação aí, desgraçada, tá Marcelo? Você vai aprendendo a lidar com isso ao longo do tempo. Gestão à distância, ela precisa de muita confiança, na minha opinião. Tá? No seguinte sentido, a confiança você vai adquirindo, você vai construindo essa confiança Uhum. através de análise de performance de feedbacks muito pragmáticos, entendeu? Olha, está acontecendo isso, vamos testar essa hipótese. Não testou a hipótese? Por que não testou a hipótese, né? O que aconteceu? Não entregou o resultado? Como eu te falei isso aqui. Então, você precisa ser muito prático nas coisas para ser o máximo justo possível nessas avaliações, confiando muito também na ponta, porque eu acho que é uma grande ilusão alguém achar que a 10 mil quilômetros você vai conseguir construir uma posição, é que nem no Exército. Você pode até definir uma estratégia a 10 mil quilômetros de distância, mas quem conquista a posição é quem está com as botas lá no campo. Sim. Né? Os caras têm que se mover para frente. As soluções vêm deles. A maioria delas, inclusive, está Marcelo. Mas não tem um corporativo? Tem. Nosso objetivo é facilitar o jogo. Mas às vezes são tantas prioridades no corporativo que é o que eu falo para a região. Vocês têm que querer mais do que a gente. Entendeu? Vocês têm que querer mais do que a gente. Então, as regiões que muitas vezes encontram uma maneira de colaborar e construir já um draft ou algo de base para que possa ser discutido, é muito mais rápido o processo de transformação daquele processo que precisa ser transformado, por exemplo. Mas, indo para o cerne da tua pergunta, a questão da distância é um problema, mas, assim, eu acho que o core da tua pergunta, do trabalho global, é que eu volto a fazer o quote lá do Stanislav Bachrach, né? Somos seres emocionais que aprendemos a pensar. Essa visão de que o latino-americano é um ser emocional, que o europeu é frio, que o japonês é frio. Não, somos todos muito parecidos, tá, Marcelo? Impressionantemente parecidos, cara. Eu costumo dizer que tem duas categorias, os que disfarçam bem e os que não disfarçam, tá? Então, assim, é basicamente isso. Podemos ter um olhar diferente para pragmatismo, individualismo, trabalho em equipe? Sim. Podemos colaborar de maneira diferente? Sim. Mas as emoções primárias, elas são fundamentalmente as mesmas. A gente ama, a gente sofre, a gente sente angústia, a gente fica estressado, você vai buscar seu filho no colégio, né, sua filha na universidade. Né? Então, assim, somos muito parecidos. Então, a gente precisa trabalhar as pessoas O UI, como elemento principal, cara, do jogo, eu acho. O UI é diferente, mas o back-end é tudo igual, né? O back-end é todo igual, cara. A real é essa, tá? Então, assim, inclusive, assim, para explicar o que eu tô falando, se alguém quiser se aprofundar aqui, vai na internet e procura Hofstede. Hofstede, Hofstede, tá? Gert Hofstede. Esse cara trabalhando na IBM, ele aplicou mais de, sei lá, 100 mil questionários mundo afora em pessoas diferentes. Ele criou um mapa de 6 competências, assim, 6 tipos de comportamento que classifica as nações. E você consegue comparar essas nações, tá? Você consegue comparar o Brasil com o Japão com os Estados Unidos. Aí você vai ver coisas muito interessantes. A dimensão individualismo, por exemplo. O que é o individualismo para Hofstede? A tarefa vem primeiro do que a relação. Tá? A tarefa é mais importante. Não significa que o americano ele é mais individualista do que o brasileiro. Ele não é colaborador. Ele não colabora. Ele não colabora com a família dele. Não, ele é colaborativo também. Mas ele tem um foco muito maior em fazer as coisas acontecerem, fazer as tarefas acontecer,
Antes, vamos colocar isso trocando em miúdos, antes de tomar o cafezinho. Vamos fazer logo isso e a gente toma o cafezinho e troca uma ideia depois. Né? A aversão a risco é outra dimensão de Hofstede para fazer esse mapeamento cultural. Você vai para o Japão, ele está no score máximo de 100. O japonês planeja 20 anos, 30 anos na frente, cara. Não sei nem como é que esses caras fazem isso. Mas como é que isso funciona na prática? Todas as vezes que a gente vende para um cliente japonês, estão vários, tem pelo menos 4 grandes empresas entre as 10 maiores no Japão que são clientes nossos, você precisa detalhar o processo de vendas, tintim por tintim, como diria a mamãe, né? Você vai tintim por tintim, nos detalhes. Ah, mas se eu consumir mais APVs, Anonymous Page Views, o que vai acontecer? Você precisa detalhar tudo o que pode acontecer fora do escopo que está sendo contratado, porque eles querem ter o máximo de previsibilidade possível. Então, esse nível de previsibilidade ela é exigida culturalmente por lá. Se você vai com a mentalidade brasileira, peraí, pô, já te entreguei o máximo de informação aqui, já deu. E não é sobre você, é sobre aquela cultura. Então, sintetizando tudo isso que eu estou falando, a questão da distância, a questão da confiança, a questão das diferenças culturais, é o que hoje se discute de mindset global. A mindset global é o quê, mano? É que você assina 6 canais de notícia no YouTube para saber o que está acontecendo? Assina. Para saber onde possivelmente está o mais próximo da verdade, entendeu? Para estimular meu senso crítico, meu pensamento crítico, assina. Não é isso. Quando eu falo de mindset global, é você estar realmente aberto à cultura do outro. Realmente aberto a ver coisas que você fala, meu Deus, você vai bater com a cara na parede, espera. Deixa o cara trilhar o próprio caminho, corrige quando pode ser corrigido. Até um ponto que talvez não dê mais, não dá, tem que trocar. Mas normalmente, cara, quando você dá pista para pessoas inteligentes, elas performam. Você tem que estar aberto a isso. E isso não é um estado de espírito, Marcelo, isso é uma decisão, cara. Isso não é. Hoje eu acordei com o mindset global. Esquece isso. Isso é uma decisão estratégica que você toma na tua vida e fala, pô, tem que estar muito seguro de si. Você vai ter dúvida? Pra caramba. Pô, será que eu não deveria estar interferindo mais? Será que eu não deveria estar fazendo isso? Não, calma. Pessoa inteligente. Qual o background dela? Pô, ela gerenciou essa operação durante 10 anos. Sabe? É valorizar pessoas, é entender como elas funcionam, é guiar, tirar os roadblocks, tirar os bloqueios da frente e trabalhar culturalmente integrado. Eu não sou melhor do que eles, nem eles são melhor do que eu. O melhor cenário para todo mundo aqui é que a gente performe junto, a gente aprenda, a gente se desgaste o mínimo possível nesse processo e a gente canaliza o máximo da nossa energia produtiva para o que for produtivo. Menos nos conflitos internos. Quer brigar? Vai brigar com o concorrente direto, cara. Né? Que eu costumo brincar. Então, se a gente consegue trabalhar esses comportamentos de maneira integrada, estamos falando de cultura organizacional, tá? E comportamentos que sejam positivos para a operação, pô, isso é um diferencial absurdo na execução. Absurdo, cara, absurdo. Olha que eu não estou falando de motivação. Não estou falando de motivação. Estou falando de cultura organizacional. Motivação é um tema muito complexo, que a gente, se eu for tratar de maneira pragmática, talvez desmotive as pessoas, mas é muito mais o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe, a tolerância ao erro, ao teste contínuo de hipóteses diferentes, entendeu? É isso. Acho que é muito nessa linha. Você falou de motivação e você, com vendas, certamente você tem metas complexas, metas grandes e compensações, né, prêmios para atingir aquelas metas, né? Mas quando você fala de motivação, você acha que o aspecto financeiro é o mais relevante nesse sentido ou existem outras motivações, outros fatores que você acha que podem realmente ter uma influência muito maior e tentar fazer com que a equipe trabalhe melhor, todo mundo junto? Olha, Vicente Falcone, ele fala que 70% dos resultados está na liderança. Tá? E ele define um modelo de gestão integrada por metas, que é o que a gente basicamente tem feito na organização, né, Marcelo? Que é como você pilota um transatlântico. Tem metas, essas metas estão derivadas em metas de nível 2, que estão derivadas até a ponta do cara que executa, que estão conectadas na meta fundamental. Vamos explicar dessa maneira. Então, longa história curta, o que importa é o resultado, é fazer a coisa acontecer, executar o plano, executar a estratégia. Como a gente faz isso através de pessoas? Uma empresa de serviço, empresa de engenharia de software, uma empresa essencialmente de cérebros, tá? Como assim, mano, essencialmente de cérebros? 75% do custo da organização, estou falando de custo, tá? Porque esse custo de produzir a propriedade intelectual que a gente vê são cérebros, tá? Não é computador, não é
Quer aumentar a produtividade de uma empresa de serviço? Tem que melhorar a produtividade. Você está me entendendo como é que você melhora as suas margens no empresa de serviço? Tem que melhorar a produtividade. Ah, vou economizar em viagem. Vai fazer, como é que é? Como é que é um docinho na boca da criança? Ele não vai fazer uma diferença grande. Precisa melhorar a produtividade. Como é que você melhora a produtividade? Aí vem a cartilha da Harvard Business Review, ou vem a cartilha de tudo que a gente já viu na nossa vida, que tem que motivar a equipe, né? Como é que motiva a equipe? Tem vários fatores de motivação. Dinheiro é um deles. Eu acho que o dinheiro, ele é importante, cara. Ele driva determinados comportamentos. Às vezes, até se você, tipo, olha, se você não fizer esse plano, se você não mantiver isso atualizado, que é coisa simples, você não vai ganhar isso. É fácil de você ganhar. Às vezes ele é educativo. A motivação, você toca no bolso para educar, como uma multa de trânsito. Não vou usar esse exemplo, porque às vezes eu acho que as multas de trânsito se viraram um pouco indústria, mas beleza. Mas tem um critério educativo. Tem um critério motivador também, porque você acaba melhorando de vida, você acaba tendo um cenário diferente, tá? Mas existem muitas coisas indiretas, cara. Eu acho que as pessoas se movem de maneira muito diferente. Total. Né? Se você vai numa fórmula só, vamos botar grana na mesa. O americano ele é muito drivado nisso. Plano de compensação. Se a gente acertar o plano, a galera vende. Tem mais ou menos. Mete uma meta infactível para eles, se eles não vão vender. Vão ficar pé da vida contigo, vão te boicotar, vão desistir do jogo antes do tempo. Entendeu? Tem que ser desafiador, mas tem que ser justo. Tem que ser factível, tem que estar com os pés no chão. Entendeu? Tem muita gente que se motiva, Marcelo, muito mais pela forma como as pessoas se relacionam com elas, ou seja, a relevância que você até mesmo entrega para alguém, do que basicamente o salário que você recebe somente, entendeu? O impacto, fala. o impacto positivo que você vai ter nas pessoas também é algo que te motiva, né? Eu lembro aqui da nossa conversa que você falou que você falou assim, pera lá, eu tenho que ir lá na loja para entender o que diabo que está acontecendo lá para poder realmente analisar. Então você não estava sendo pago mais para fazer aquilo que você fez. Você foi lá para entender aquele problema, você detectou um problema e você implementou uma solução, e aquilo com toda certeza te trouxe satisfação pessoal, a tua motivação, né? A gente está aqui conversando aqui, nem eu nem você estamos sendo pagos para fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente tem aqui a motivação de ajudar os outros, a motivação que a gente sabe que isso aqui, esse conhecimento que você está compartilhando com a gente, vai ter um impacto positivo, né? A gente vai terminar daqui a pouco então, não tem a menor dúvida. A gente vai terminar daqui a pouco a entrevista e você vai lá pular mais 3, 4 saltos e você não está sendo pago para pular. Você vai lá porque está em outro tipo de motivação que na tua vida também, né? Então, você sintetizou algo importante. Desculpa te interromper, mas a síntese dessa parábola é essa. Fatores motivacionais externos e fatores motivacionais internos. Exatamente. Na nossa posição especificamente, tá, Marcelo? São muito mais internos, porque você tem os fatores externos de alguma forma consolidados, né? Mas é muito mais, sempre foi muito mais, sempre vai ser muito mais interna. Então, a pessoa que acha que trabalha para o outro, você trabalha para aprender, cara. Você está trabalhando para você mesmo, você está adquirindo conhecimento. Mas o que eu estou fazendo não está sendo... Cara, tem calma, você está adquirindo conhecimento. Eu moro numa casa, eu faço tudo da minha casa, só para cortar grama, porque eu cansei, fiz isso não, é um terreno irregular, um chato pra caramba. Mas todo o resto faço eu. Os caras brincam comigo, porra, difícil ganhar dinheiro com você. Alvenaria também eu não faço, porra. Sabe, é difícil ganhar dinheiro com você. Eu falei, porra, é assim que você vai aprendendo, não é? Porque nem sempre essas pessoas estão disponíveis para fazer, Marcelo. Conhecimento do esporte é um conhecimento paralelo à música, o trabalho. Tudo isso é uma construção, tudo isso tem que vir de dentro. Isso é o que vem a motivação, ela é intrínseca, ela não vem. Alguém bateu nas minhas costas e agora eu estou motivado, ou eu vi uma talk, não sei o quê. Não, trabalha isso, trabalha a tua psique nesse sentido, né? Mas vamos lá. Oi, Manuel. Você falou aqui vários momentos em pessoas que te inspiraram, pessoas que te ajudaram, né? Pessoas que abriram oportunidade para você. E olhando para trás, e você... Eu sei que a gente conversou sobre essa lista de perguntas aqui antes e essa é sempre uma pergunta que eu gosto de fazer, que eu acho que ela gera reflexão, né? Mas a resposta... Enfim, vou fazer a pergunta. Se você pudesse voltar no passado, você teria feito alguma coisa diferente? Você acha que, porra, sei lá, aquela coisa que eu fiz aquele dia, se eu tivesse feito aquilo ali, poderia ter tido um impacto diferente? Você teria mudado alguma coisa no passado? Tivesse essa chance?
Marcelo, você me falou que você ia fazer essa pergunta e antes de eu vir aqui no podcast, obviamente, eu fiz o meu dever de casa, né? Dei uma estudada aí no podcast dos programadores. Jamais Eu vi a imaginei que você sua... ia fazer isso. Ah, que é isso, né, cara? Vou entrar seco aqui, cego, sem preparação. Preparação é fundamental. Claro. Mas não para responder essas perguntas assim mais, digamos Filosofais. assim, filosofais, assim. Mas no seguinte sentido, tá, Marcelo? Fizeram essa pergunta para você no episódio 100 do seu podcast. E eu gostei da sua resposta. Ela foi uma resposta ensaboada, danada, cara. Fez uma parábola, fez umas 30 curvas, né? Para terminar dizendo que, cara, se eu tivesse mudado, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Eu acho que é um Exatamente. pouco. É difícil a gente se auto-julgar de uma maneira tão enfática, né? Porque cada decisão que a gente toma parece que são galhos, né? Daquela árvore que vão se abrindo, você está indo para outros galhos, etc, etc. Se eu tivesse ido por ali, mas se eu tivesse ido, eu sei lá o que teria acontecido, né? Então é difícil a gente fazer esse paralelo. Mas olha, tem uma coisa que não tem a ver com o trabalho, tem a ver com a vida, tá? E esqueça essa história também de dividir a vida e o trabalho. A vida é uma só, né? A gente cruza essas linhas várias vezes. Ah, mas eu não sou a minha melhor versão, eu não sou eu no meu trabalho, porque eu tenho que ser uma persona. Faz parte também, tá? Faz parte, cara. Você tem que ir sei lá, com uma caneta legal numa reunião de negócios, você tem que falar de maneira menos coloquial, você tem que saber se portar, postura no trabalho. Isso faz parte, tá? Mas eu acho que em algum momento eu não percebi talvez isso, essas diferenças entre a necessidade de postura e quem eu sou, tá? E eu não falo no lado positivo de quem eu sou, no lado enérgico, no lado talvez anárquico, né, engraçado. Eu sou uma pessoa que não tem muito assunto tabu comigo, eu falo umas coisas meio fora de hora, é bom também que quebra gelo, sabe? Não, mas às vezes eu pago meus preços por isso. Tem várias histórias aí que pagam os meus preços por isso. Mas eu falo muito com relação à agressividade, tá, Marcelo? Eu acho que isso é inerente de muita gente. E eu falo de dois tipos de agressividade: agressividade destrutiva e agressividade construtiva. Ou agressividade positiva, positive aggressivity, né? Que é você tá brabo, tá chateado com interlocutores, é você achar que a sua perspectiva da realidade é a perspectiva correta, entendeu? O seu projeto é o projeto correto, aquela pessoa está te minando, essa pessoa não me reconheceu, calma. Na hora que você tem um pouco de análise na cabeça, e olha, ser filho de pais analistas, meu pai também é analista, psicoanalista, é muito bonito na teoria, é difícil na prática, sabe? Filho de psicoanalista, de analista, ele nunca tem razão, sabe, Marcelo? Falta acolhimento na dor, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu entender um pouco isso, tudo é levado para o racional, tudo é um jogo de perspectivas, né? É a tua visão do problema, a tua visão da realidade é uma possível visão da realidade, né? O Chico Bosco, inclusive, que é um filósofo brasileiro, até participa de um programa na segunda-feira no canal de TV, ele escreveu um livro sobre o diálogo possível, sendo justamente esse confronto entre as diferentes perspectivas, né? Na hora que você trabalha a tua perspectiva como algo singular, não como a perspectiva, você abre o diálogo com outro que tem uma perspectiva diferente e a gente consegue falar de processos muito antagônicos, né? De visões de mundo antagônicas. Então, na hora que você entende aquilo, você fala, velho, não adianta eu colocar minha agressividade aqui, destrutiva, dane-se. Agora eu trabalho menos, eu vou fazer o meu, eu vou não vou mais dar 50.000% do meu sangue nesse processo todo aqui, nesse projeto, tô só me ferrando, cara, as pessoas não me reconhecem, né? Calmou. O que está acontecendo? Canaliza essa tua raiva para melhorar o que precisa ser melhorado. Ou seja, esse shift, é muito fácil eu falar isso, tá, Marcelo? Muito fácil estar falando isso aqui. Isso precisa ser percebido. Isso precisa ser percebido, isso é uma decisão. Porque você toca nesse gatilho e você, opa, olha ele. E você vai e canaliza isso de uma maneira mais construtiva. Ou seja, longa história curta, problema, cara, todo mundo sabe qual é. Sabe? Você sabe bem o que eu tô falando, cara. Pô, foca em problema é o que a maioria faz. Gasta a tua energia focando na solução. Vou falar isso de outra maneira. Ah, mas não tem como solucionar isso sem investimentos, não sei o quê.
Cara, você tem um tabuleiro para jogar o jogo. E você tem as peças daquele tabuleiro. Um dos grandes ensinamentos que eu tive na minha pós-graduação na Fundação Dom Cabral foi esse. Aprenda a jogar o jogo com as peças que você tem disponível no tabuleiro. Então não adianta dizer, pô, mas eu queria um outro cavalo nesse jogo de xadrez aqui, porque aí eu conseguiria dar um checkmate. Pelo amor de Deus, você só tem 2, já comeram um, entendeu? Você só tem um para jogar, entendeu? Não adianta você ficar vislumbrando um jogo que não existe e focado naquele problema, mas aí você canaliza essa energia para construir uma solução, ainda que ela leve tempo. Tenha calma, foco em solução, agressividade construtiva. Então eu me arrependo no passado, sim, de ter usado a agressividade de uma maneira destrutiva. Eu não acho que eu pisei no pescoço de ninguém, mas as palavras doem, né? Não tive ninguém demitido por agressividade destrutiva, graças a Deus. E contei nesse momento com pessoas muito mais evoluídas do que eu emocionalmente para dizer assim, calma aí, ô tigre. Calma aí, ô pantera. Calma, entendeu? O jogo não é bem por aí. Então, acho que eu tive também boas pessoas do meu lado e tenho até hoje. Para, às vezes, até me alertarem. Calmou, tem calma. Vai por outro lado. Olha esse ângulo de maneira diferente. Eu já me policio com isso. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa, teria feito terapia antes, teria me aprofundado nessas questões que eu acho que são questões dos teus valores de família e de mundo que entram em conflito com a vida, como ela é, e como você lida com esse conflito, né? Lidar com isso de uma maneira mais construtiva. Eu teria feito isso antes, cara. Que eu acho que isso fez uma diferença brutal. Se a gente investe, você tem mestrado, né? Você investiu quantos anos na sua vida? 2 anos no mestrado? 2 anos, mestrado. Se você faz uma terapia de 2 anos, vamos colocar dessa maneira, é o MBA da mente. Né? Mas 2 anos pode ser que não seja o suficiente. Claro, você pode fazer mais tempo, mas pensa nisso, né? Então, você está fazendo um curso para te curar através das palavras, mas eu não tenho problema. Cara, vai por mim. Elabora isso. Você vai ver que algumas coisas vão destravar e você vai conseguir ser mais eficiente na vida, cara. Nas relações pessoais, nas relações profissionais, em tudo. De maneira muito humilde eu falo isso, tá? Muito humilde mesmo. Estou nesse processo, continuo nesse processo. O processo vai durar a vida inteira. Essa é uma recomendação fantástica, né? E eu acho também, obrigado aí pela tua transparência nesse tópico aí, que eu acho que isso ajuda a todo mundo, a mim e a todo mundo, né? E uma coisa que é engraçada, eu não consigo ver você tendo agressividade negativa, porque do que eu te conheço, você não é o que eu vejo, não é assim, entendeu? Eu tô tentando imaginar o Emanuel agressivo negativo, eu consigo entender o Emanuel agressivo positivo, que é o que você roda em 220, né? Você está sempre falando várias coisas, você vê a tua energia contagiante, né? Mas é aquela energia positiva, não é energia negativa, né? E isso que você falou de pegar, se você perceber por retorno, e é difícil para alguns que têm essa energia negativa perceberem, né? Esse fato que você falou, tem outras pessoas que te alertam e te ajudam a falar, opa, para aí, segura a onda, né? Aquela coisa que a gente fala no Brasil. E usa essa tua energia aqui em coisas que você pode ter um impacto positivo, né? Que você vai realmente ajudar a resolver um problema, né? Acho que isso é uma recomendação fundamental, né? Especialmente para as lideranças, tá, Marcelo? Então, tá. Eu estou falando aqui, por que especialmente para a liderança? Porque eu sou um discípulo de Vicente Falcone, 70% é a liderança, importa o resultado. Quando a liderança se boicota e usa usa a agressividade de maneira negativa, a liderança se boicota. E quando a liderança se boicota, ela leva o time inteiro. Tudo junto. Todo mundo, cara. Um exemplo prático, é importante que a gente fale essas coisas. Tá filosofando conceitos lúdicos. Um exemplo é o seguinte: se seu líder não faz management upwards, né, bem, e ele briga com a tua liderança e ele fica escanteado, o time inteiro tá escanteado, cara. Você percebe? Sim. Entendeu? Então, tipo, não se pode menosprezar essa questão realmente do líder de si mesmo. A primeira disciplina que eu tive na Dom Cabral foi líder de si mesmo. Teve uma hora que a gente tava querendo se matar. Falou, pô, tá meio mambo-jumbo esse negócio, tá? Virou filosófico demais. Mas teve uma hora que se amarrou tudo e disse, pessoal, começa aí. Começa em você. Se você não consegue entender esse jogo do mindset global, se você não consegue entender o jogo de diferentes perspectivas, se você não consegue pensar criticamente, se você não dá voz ao outro, se você canaliza a tua agressividade de uma maneira destrutiva, cara, você vai liderar mal. Se você não consegue se liderar, como é que você vai liderar os outros, né?
Perfeito. Uma forma, acho que ainda mais inteligente de se colocar tudo isso. Se você não consegue se liderar, cara, você vai liderar os outros, né? Exato. Emanuel, a gente está falando de recomendações aqui, né? Mas a gente está conversando aqui, eu tô entre você e o seu salto, eu estou preocupado aqui. Mas eu queria ter umas perguntinhas ainda aqui, mas uma coisa que eu queria te perguntar é, nosso grupo lá dos programadores, você tem 4.000 pessoas no grupo e gente de toda faixa etária que você possa imaginar. Tem gente com 30, 40 anos começando e tentando fazer uma mudança de carreira, tem gente que está com 17, 18, 19 anos tentando entender se computação, tecnologia. E a gente falou aqui sobre toda a tua bagagem de tecnologia, toda a tua transformação de carreira na área de vendas. O que você recomendaria hoje para pessoas que estão começando, entrando em tecnologia ou entrando nessa área, tentando e vendo aí a AI, outra coisa que eu vou te perguntar ainda aqui também, mas o que você recomendaria para as pessoas que estão começando, saindo da faculdade ou entrando na faculdade, tentando entender que caminho que eles querem tomar na vida? Marcelo, eu vou usar até um pouco das suas frases, né, cara? Um pouco aí que eu te conheço, né? Eu acho que o que me movia, posso falar por mim, né? É curiosidade, né? Uhum. Essa inquietude, né, cara? Pô, tem um projeto mais complexo, vou ali. Pô, essa situação tá incerta, dane-se, tô nem aí, eu sigo em frente, sabe? Muita gente se paralisa na incerteza. Você falou disso também, né? Então, Falei. eu acho que isso é que move a gente para frente. Então, quem está ingressando e está curioso, está fazendo isso por uma questão financeira, porque, querendo ou não, é uma área que te paga melhor, cara, dá o teu melhor, faz o teu melhor, sabe? Mas eu trabalho aqui como front-end developer, eu quero ser full stack. Tá bom, segue esse mito aí do full stack, né? Outro mito, aí, agora vão me cancelar. Full stack, né, cara? Full stack é algo tipo assim, porra, é o Iron Man, né, por assim dizer. É muito difícil você ter atletas Iron Man, o cara que pedala, o cara que nada em águas abertas, né, e o cara que corre a maratona depois de tudo isso. Pelo amor de Deus, não é fácil, né? Você conseguir consolidar tudo, mas ter uma boa visão de tecnologia, entender lógica de programação, entender como estão as outras linguagens. Se bem que hoje em dia, Marcelo, com o que eu tenho visto aí de AI, cara, eu comecei com o Gartner recentemente também, com analista lá em Londres, a gente fez um evento lá e eu tive a chance de conversar com um cara, Mike Landa. Assim, longa história curta, ele virou para mim e falou: até no Gartner a gente está preocupado porque o negócio está se movendo muito rápido, a gente não sabe basicamente, a gente não sabe bem o que é que isso vai dar. Você até numa instituição de pesquisa como o Gartner, mundialmente famosas, pessoas bastante capazes e inteligentes, eles não sabem, imagina a gente, né? Uhum. O que eu estou vendo na área de engenharia de software, o que eu estou vendo no mundo dos negócios? AI, pessoal, é uma ferramenta de aumento de produtividade. É uma forma de melhorar a nossa produtividade. É mais um instrumento. O mundo de TI, ele caminha a passos largos, às vezes mais largos, menos largos, para contínua abstração de complexidade tecnológica, tá? Contínua abstração de capacidade tecnológica, tá? Então, por exemplo, você quer saber o que está dentro do teu iPhone, cara, do teu celular? Não, você quer saber que ele funciona, que ele está te conectando na internet, entendeu? Tua câmera 12 megapixels, sei lá, cara. Não quer saber que tem 2 jumpers aqui no circuito, sei lá. Antigamente a gente tinha que montar computador, tinha que jampear a placa, cara. Disco primário, disco secundário, o cara tem que saber configurar IRQ no setup. Existe um negócio. Meu pai liga um laptop e ligou, entendeu? Vamos para uma abstração de complexidade tecnológica, né? O que a gente vê na prática. Vamos para a maior inovação tecnológica, na minha opinião, e na opinião de muitos também, a energia elétrica. Total. Certo? Cara, a gente está falando em Revolução Industrial, 1850, vamos colocar meados de 1800. Você tinha máquinas a vapor, né? Você tinha que gerar energia através dessas máquinas a vapor. Era assim que se gerava energia. Então, toda empresa tinha sua divisão de geração de energia. Tinha um monte de gente especializando em geração de energia dentro da empresa. Aí veio um cara chamado Faraday, que descobriu que passava um ímã no meio de uma bobina de cobre e ele conseguia girar um dínamo, ele virava um dínamo, ele criou um motor elétrico. Aí veio a Tesla, que descobriu a corrente alternada. Como assim descobriu a corrente alternada? Descobriu, né? Porque ele não inventou, ela já estava lá. Uhum. Um cara sabia que passava um fio passava energia para um condutor de cobre, o outro descobriu um motor elétrico, o outro descobriu que corrente alternada eu consigo, como diziam os paulistas, puxar mais energia nesse cabo aqui. Então, pô, se eu pego a catarata do Niágara, eu consigo transformar aquilo tudo em energia
e consigo transportar aquela energia para as indústrias. Então, a rede de distribuição energética e esses dois caras, Faraday e Tesla, são literalmente a epítome de uma transformação profunda na indústria. Total. Porque as pessoas deixaram de gerar energia, foram fazer outra coisa. Assim como o artesão também teve que se especializar em outra coisa. Quer ver uma conexão com o nosso mundo atual? Cloud computing, cara. Entendeu? A internet, essa rede de distribuição de energia, né? A internet virou essa rede de distribuição de dados que me permite fazer stores de informação em diferentes data centers com disaster recovery, cara. Entendeu? Então, cloud computing já é uma abstração tecnológica. Antigamente, a quantidade de sistema operacional, hardware, software que você tem que manter nas áreas de TI. Então, uma empresa de vidro, uma empresa que fabrica vidro, tinha uma área de TI de 60 pessoas para gerenciar ferro. Não, hoje em dia está muito mais fácil. Então, perceba que o mundo caminha cada vez mais. A tecnologia é um instrumento de abstração de complexidade. Tá? A AI vem nesse ritmo. Então, os impactos de agência de marketing, geração de conteúdo, minha nossa. Eu tenho até essa curiosidade. Daqui a pouco a gente vai ler os textos e vai dizer, ei, isso aí foi Gemini, hein? Opa, foi ChatGPT. Só pode, né? Porque vai ficar meio que tudo. Sim. Ah, não, mas eu uso umas técnicas, eu peço para ela fazer mais humano. O que está acontecendo hoje, cara, assim, vou trazer para o mundo do programador. Meu irmão, ele trabalhava numa empresa, ele agora está montando a consultoria dele em cima disso. Reignition Software. Reignition Software. Softwares antigos, difíceis de manter. Os caras compram esse software e usam AI para fazer manutenção em batch. Então, toda a codificação é feita através de prompting, usando Claude, fundamentalmente. Tem outros aí, Raptil, nem sei assim que fala, mas Raptil, Claude, e outros, né? Então, você está falando de prompting, código, refinamento de código, deployment de código. Você está ganhando produtividade em como você gera código. Antigamente, escrever código no Notepad, que eram as ferramentas visuais. Você instala todas as libs, é só dar ponto que aparece já tudo. Então, a lição agora com AI, o que está acontecendo para quem está entrando é usem. Essa é a dica, inclusive, do Gartner. Ah, mas eu não sei para onde está isso. Não sei para onde isso está indo. Não importa. Usa. Vai lá. Refina prompt. Ah, ela não fez o que eu pedi. Ah, então pense em criar um prompt para criar um prompt. Na verdade, você não vai criar um prompt através de um prompt. Você vai, na verdade, refinar o teu entendimento do problema. Então, começa a exercer tua capacidade de lógica, que programação exige lógica, para montar esses prompts. Começa a usar o máximo desses large language models para aumentar a tua produtividade. Caramba, me gerou uns códigos aqui, me salvou uma semana. Exato. É isso, né? O nosso CEO, ele fez uma metáfora, eu acho, muito importante numa reunião recente. Imagina os montadores de móveis planejados na sua casa, móveis, né? Um soft defender. Imagina o cara com uma power tool. Né? É isso. Produtividade. Produtividade, cara. Então, acho que a AI vem aí, de fato, para transformar a nossa vida. Eu acho que para melhor. Vai transformar o trabalho de todo mundo, tá? De todo mundo. Eu acho que vai facilitar ainda mais para o usuário, especialmente quando a gente tiver esse kick dos agentic AIs, né? Ou seja, o Marcelo quer viajar para Dubai, ele quer um hotel entre tanto e tanto, ele quer uma passagem que chegue lá de madrugada, de manhã cedo para ele dormir na madrugada, ele vai dar uns 5 comandos aqui, uns 2 prompts aqui na AI, e aí vai buscar tudo para ele. Entendeu? E as interfaces passam a ser, na verdade, grandes expositores de APIs, né, de serviço. Como já são, mas vão ser mais ainda, né, para os agentes que quiser AI. Por que isso transforma, inclusive, a parte de publicidade na web? Demais, cara. Você não tem publicidade nos chats. Você tem todo o motor de geração de riqueza da internet, né, em cima de publicidade em site. Como é que vai ser se as buscas estão consolidadas dentro de um agent, né, dentro de um agente? É loucura, cara. A gente não sabe exatamente no que vai acontecer. Eu estudei AI nos anos 2000, grafos, árvores e por aí vai, você sabe bem do que eu estou falando também. Sim. Mas a coisa agora se transformou com o poder computacional, se transformou em algo realmente impressionante, né, cara? E é isso, use, porque vai transformar a forma como a gente trabalha. É o que você falou, é uma outra oportunidade, né? Uma outra oportunidade de aprendizado, uma outra oportunidade de crescimento pessoal, outra oportunidade de abrir uma estrada que você não sabe necessariamente onde vai chegar, mas se você não percorrer aquela estrada, você nunca vai descobrir, entendeu? Exatamente. Você tem que percorrer o caminho e se adaptar e ver como é que a estrada evolui. Emanuel,
Você falou aqui sobre vários livros durante o nosso papo, você falou da tua paixão pela música também. Você tem alguma outra recomendação você falou de paraquedismo, a gente falou do paraquedismo todo. Você tem recomendações de filme, de jogo, ou até propriamente algo relacionado a paraquedismo que você queira compartilhar com a gente, ou qualquer outro tópico que você queira compartilhar? Cara, sobre o paraquedismo, acho que o paraquedismo é difícil de ser explicado. Se alguém tem curiosidade, acho que começa, faz um salto tandem, vai numa escola confiável. Pingar o Marcelo aqui, eu dou várias indicações também. E isso é muito importante também, porque é prática, né? Não adianta teoria, ficar vendo teoria não funciona. Você tem que ter airtime, né? Vou aprender a correr vendo um vídeo no YouTube, não vai, né? Mas, assim, eu acho que livros que de fato, são livros que me impactaram. Execução, de Ram Charan, R-A-M, Charan, com C-H, e Larry Bossed, tá? É um livro que eu acho que abre bastante a mente para o que é que é importante, para o que importa, que é executar, que é fazer, tá, turma? Basicamente é isso. E como fazer, né? Você tem que trabalhar pessoas, estratégias e os méritos. Tem um livro muito bonito, cara, que eu li, alguns livros muito bonitos sobre navegadores. Os navegadores são tampa de crush, como diria uma pessoa mais antiga, né, cara? O Amir Klink, Os 100 Dias entre o Céu e o Mar. Uhum. O cara que atravessa o Oceano Atlântico num barco a remo em 1980 e bola, que não tinha nem GPS na época, usando um sextante, que é um instrumento que eu já fotografei em 30 mil museus, que é algo que me intriga demais. Como é que você conseguia mapear a tua latitude, tua longitude, muito mais, mas acho que só a latitude, a longitude é que não conseguia, e tem outra técnica para mapear, usando um cronômetro, a posição do sol, uma lunetinha. O cara fez isso em 1986 ou 4, se não me falha a memória, saindo da Namíbia, 100 dias entre o céu e o mar, um projeto lindíssimo, a gente olha a travessia como sucesso, mas, pô, ele chegar nessa travessia, como ele construiu esse barco tem que virar, o barco ia virar, ele estava desesperado que o barco ia virar, que era o que matou muita gente, então veio um amigo dele e falou, você está focado no problema errado, o problema é você tem que fazer um barco que vira e desvira, porque você vai virar, né? Então tem vários ensinamentos ali, que eu acho que são muito relevantes, a gente chamou o Amir Klink para uma palestra dentro da live, foi tão fã que a gente era, né? Tem um outro livro de Ernest Shackleton, que é um dos grandes navegadores da Inglaterra. A Inglaterra, na época do início dos anos 1900, final dos 1800, tinha uma ânsia de ser os grandes exploradores do mundo. Existia uma competição internacional para quem explorava o Polo Norte, o Polo Sul, quem pescava baleias nas altas latitudes, ou seja, mais próximos dos polos, quem corria mais risco de vida, basicamente. Os grandes navegadores, por sinal, não são os ingleses, tá? São os noruegueses, quem entende navegação. Quem está falando isso não sou eu, é o Klink, etc. Mas tem um inglês chamado Ernest Shackleton, que saiu com a tripulação de 20 e poucos marinheiros, se não me falha a memória, com um plano de encalhar na Antártica, né, no continente, no Polo Sul, por assim dizer. Encalhou, passou 2 anos fora, passou um perrengue homérico, é uma saga epopeica digna de ser colocada na Odisseia de Homero, quase, porque não morreu ninguém. Né? Assim, os caras tiveram o barco quebrado, tiveram que construir outro barco, se alimentaram de foca, o team building, a motivação daquelas pessoas que imagina 2 anos no frio, tendo que se deslocar porque o gelo cara, uma confusão sem tamanho. Tem gente que até hoje tenta replicar essa travessia entre a Ilha Elephant e a Geórgia do Sul, no Atlântico Sul, no verão, com trajes térmicos. Os caras fizeram isso no inverno, sem nada, chegaram na Geórgia do Sul pelo outro lado, que era um barco à vela, tiveram que cruzar montanhas que nunca tinham sido exploradas no gelo, e eu acho que aquele livro ele me impactou tanto pela dinâmica da equipe, pela liderança do Ernest, né? E tem uma passagem nesse livro que eu queria fazer um quote aqui, Endurance, chama esse livro, de Ernest Shackleton. Ele falou o seguinte, quando ele estava nos momentos mais críticos, Marcelo, dentro da montanha lá, na Geórgia do Sul, qualquer coisa era um pavio para todo mundo explodir. Então, no momento mais crítico, eles se tratavam com o máximo de gentileza e respeito. Pois é. Agora, imagina você com fome, com frio, pé da vida, com várias decisões que foram tomadas, longe da tua família, numa área sem mapa, numa montanha gelada, no meio do nada, sabe? Você conseguir ser gentil. Olha o domínio das emoções primárias, né? Do sistema primário, daquele sistema 1 que é primitivo, né, cara? Uma coisa construtiva. Esse livro me impactou demais, cara. Esse livro realmente
foi algo que me chamou muita atenção. Eu li um do Vicente Falcone recentemente sobre liderança. Eu recomendo qualquer livro do Vicente Falcone, cara, que é um brasileiro, sensacional, um mineiro também, porra, sensacional, sensacional. Literaturas paralelas, né? Eu leio muita coisa também paralela, estou lendo agora Music by the Numbers, como eu te mostrei. Então, tudo que, na verdade, te agregue valor, que faça você pensar, que traga conhecimentos novos, e que faça ser um ser humano melhor, fundamentalmente é isso, né? Acho que não é só, precisa ser tão pragmática a leitura, porque amplia a sua capacidade cognitiva. A gente, no final do sistema, né, quando chegar a hora de dar o shutdown, você tem que tentar ser uma pessoa melhor do que como você começou na tua vida, né? Acho que é isso. É isso aí. No final das contas, é isso. E, Emanuel, a gente já está aqui há quase 1h40 conversando aqui. Tem alguma pergunta, algum tópico que eu não perguntei, ou não mencionei, que você gostaria, alguma pergunta que eu tivesse feito, que eu não fiz, ou alguma coisa, algum tópico que você gostaria de tocar? Marcelo, acho que você conduziu brilhantemente, muito bem. Eu só tenho a agradecer aqui pelo convite. Como a gente começou, para mim está sendo um dia incrível. Eu vou voltar lá na área de salto, vou fazer pelo menos mais 2. Com certeza pego o pôr do sol com mais 7 pessoas aí no céu, pelo menos. Vai ser algo incrível. Eu só tenho a agradecer, cara. Eu acho que o que você está fazendo aí para trazer conhecimento, trazer diferentes perspectivas para dentro do jogo, inspirar pessoas. Eu acho um trabalho sensacional, cara. Eu admiro demais quem doa seu próprio tempo para fazer Obrigado. isso, né? Obrigado. Eu me inspiro nesse tipo de exemplo, no seu exemplo. Eu virei vice-síndico do condomínio onde eu moro, né, cara? Um condomínio horizontal de casa no meio do mato, é trabalho que não acaba mais. É a minha forma de impactar positivamente a minha comunidade direta, né? Exato. Na verdade, eu só resolvo confusão lá, pelo amor de Deus. Somos 36 e não conseguimos nos entender. Mas, às vezes. Mas eu acho que é isso, essa tua atitude de ajudar, de trazer, de doar o teu tempo, cara, de fazer isso acontecer é fundamental. É bonito de ver. Muito obrigado. Quero agradecer. Emanuel, muito obrigado. E antes de eu fazer meus agradecimentos finais aqui, você quer compartilhar alguma coisa de LinkedIn, alguma coisa de rede social, pessoas quiserem te contactar? Pessoal, meu LinkedIn é Emanuel Di Matteo. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu sou péssimo no LinkedIn, eu aviso logo. Eu acho que eu realmente não acabo não usando Emanuel Di Matteo. Se você procurar lá, VP of Global Sales at Liferay, você vai me achar e eu vou aceitar a sua conexão e a gente pode trocar uma ideia por lá. Eu demoro para responder, tá, pessoal? Eu realmente sou muito ruim, eu peço milhões de desculpas. Eu entro para dar uns likes nos artigos que eu gosto da empresa que eu trabalho, da Liferay, para que apareça na minha timeline, mas é raro eu postar alguma coisa. Mas é basicamente por ali que a gente pode se comunicar de uma maneira mais direta. E mostra a camisa do clube de paraquedismo. A Fly Labs e o Free Flow, cara, isso é algo interessante, são pessoas que estão comigo há muito tempo, tá, Marcelo? A gente tá falando aí, muito tempo que eu falo desde 2019, treinando forte. E você pode seguir várias trilhas, né? Você pode tem vários grupos, vários professores, vários. Eu geralmente fico com as pessoas que eu gosto, é um esporte que libera muita energia, então eu prefiro fazer com as pessoas que têm uma sintonia. Obviamente que eu participo de treinamentos que são fora desse grupo, mas eu diria para você que o que eu ganhei com eles, assim, pelo fato de ser um grupo muito fechado, muito unido, muito fechado não, um grupo extremamente aberto, mas um grupo unido, um grupo que está sempre junto, sempre saltando junto, sempre que pode. Em vez de ficar diversificando demais, sabe, cara, cria uma linha ali, intensifica a tua energia em aumentar relações interpessoais. E, cara, o que eu aprendi com essas pessoas, eu sou eternamente grato, assim, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Escolhe um time de alto desempenho, escolhe pessoas de alto desempenho que te inspiram, e às vezes você inspira elas, e cola nelas, entendeu? Se você quer progredir, se você quer ir para frente mais rápido, esteja junto com o A-Team, né? Procure essas pessoas. Não precisa ser um time A. Se junte com os melhores que você possa se juntar. Se transforme nesse exemplo. Porque uma hora você é exemplo, outra hora você está punching above weight line, né? Vários jumps, vários pulos que eu faço, né? Eu falo pulo, o pessoal fala, saltar, dane-se, pulo, salto. Cada salto que eu faço, vários deles, cara, são mais complexos do que a técnica que eu
sempre tem, então são desafiadores, e é aí que você vai evoluindo, né? Não consegui fazer, mas teoricamente não ia conseguir, mas consegui, né? Está voando dinâmico, a gente está somando diferentes disciplinas, então imagina você aprender blues no violão, depois você aprende MPB, você aprende jazz, você aprende funk, né? O funk do disco funk, não o funk carioca, mas depois você junta tudo isso, cara, numa música só. É muito complexo, tem que ter um bom domínio das coisas, né? Então o dinâmico é isso, e a vida é um pouco isso. Está juntando diferentes partes, a parte laboral, a parte técnica, a parte pessoal, de inteligência emocional, como você está construindo suas sinapses. Então, tudo isso acaba jogando a favor da gente na nossa vida profissional, né? Então, acho que é o que é muito medido, né? O nosso sucesso parece que ele está somente conectado à vida profissional. Calma lá, né? Não é só isso. Mas eu entendo a referência, entendeu? A referência eu entendo, existe essa referência. O sucesso profissional, de fato, ele é inspirador, né? Porque ele te permite fazer coisas que você quer fazer na tua vida pessoal. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que eu nunca pulei, não sei se eu tenho a coragem necessária para saltar, né, não pular, senão antes que o pessoal me pegue aí. Mas eu acho que, pelo que você explica para mim, pelo que eu entendo, o paraquedismo também te traz a oportunidade de aplicar várias das coisas que você falou para a gente aqui. A colaboração, a confiança, né, a organização, a motivação, né, os desafios, explorar o desconhecido também. Eu acho que tudo isso é um grande laboratório para você também, né? Eu lembro da gente sentado lá em Recife, conversando na churrascaria lá que a gente estava, e você falando para mim que você entrou nisso para te ajudar a entender gente melhor. É fantástico isso. Emanuel, já são mais de 1h40 aqui, eu tô preocupado que eu estou bloqueando você para ir para os teus saltos. Eu queria mais uma vez te agradecer pela essa conversa aqui maravilhosa, por todo o compartilhamento de conhecimento aqui, o incentivo às pessoas também. Muito obrigado pelo teu tempo. Um prazer enorme. Eu acho que a gente podia ficar mais 5 horas aqui, você tem muito assunto para falar, acho que 5 dias. Fala demais, né, cara? Não, tem muita coisa boa para compartilhar com as pessoas, né? Isso é uma fonte infinita de conhecimento, né? Então, te agradeço muito, fica mais 2 minutos comigo aqui, que eu vou parar de gravar, a gente conversa por 2 minutos aqui, antes de eu te liberar. Valeu, Gonçalo. Obrigado por tudo, hein? Obrigadão. Vou apertar aqui o botão para parar.